Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast. Se você é novo no canal e não me conhece, eu sou o pastor Ariston Júnior. Esse programa vai impactar a sua vida, tem já muito testemunho, tem muitas pessoas sendo abençoadas. Então assiste esse programa todo até o final, que com certeza você vai ser abençoado. Nós estamos aqui com um amigo mais uma vez, pastor Edson Conceição. Seja bem-vindo em nome de Jesus mais uma vez. Olá, pastor Ariston. Para mim é uma grande honra de novo estar aqui, né? Uma vez que eu estive no primeiro Podercast, a apresentação, né? Então eu quero dizer para vocês, fiquem ligados aí, porque vai ser bênção demais esse Podercast. Eu sou Edson Conceição, como ele falou, né? E nós vamos juntos nesse tempo aqui. Então, quando eu fui fazer o Podercast há quase 2 anos, você já vai fazer, eu acho que em junho ou julho, 2 anos. Eu até falei isso com o pastor Edson Conceição na época. A primeira pessoa que eu pensei foi o pastor Edson Conceição para falar sobre a oração em línguas. Eu falei, vamos começar com ele. Então foi muito forte. Até hoje, muita gente assiste, muita gente comenta. Então, se você não assistiu o primeiro Podercast com o pastor Edson Conceição, eu vou deixar o segundo link aqui na descrição. Você assiste esse programa, porque foi muito forte. Lá ele conta o seu testemunho, como tudo começou, o ministério, unção. Ali ele conta tudo. Aqui nós já vamos entrar num assunto específico sobre a oração em línguas. Pastor Edson, você até falou naquele programa, e também vi que tem uma mensagem no seu canal, que você disse que a oração em línguas é uma carta na manga. Por quê? Uma carta na manga. Como eu falei no outro, né? O Podercast, essa expressão nasceu no ano de 2005, quando eu estava lá, naquele tempo que eu descobri a oração em línguas e comecei a praticar mesmo. Então eu ficava ali em casa orando em línguas e aquela alegria por dentro vinha no meu coração. E quando as coisas começaram a acontecer, eu tive essa sensação, essa impressão, e eu me lembro, o meu sentimento para Deus era: Senhor, o Senhor tinha uma carta na manga e eu acabo de descobrir. Então, essa expressão nasceu daí. Mas olha que interessante, pastor Ariston. Eu nunca fui buscar, porque a gente fala essa frase, né? É uma frase comum, popular, né? Então a gente fala e a gente até entende o que ela significa. Mas eu fui dar uma olhada agora há pouco no Google, para ver como o Google define isso. E eu acho que ele define exatamente como eu gostaria, ou na verdade, a expressão que eu queria falar para Deus. Então é mais ou menos assim, ó. Essa expressão, no caso, uma carta na manga, né? Essa expressão tem origem em um jogo bem interessante, o pôquer. Eu nunca joguei, né? Mas é o que está dizendo aqui. Nele, a carta de maior valor é o as. E se você tiver um escondido na manga, é pouco provável que seu adversário tenha alguma chance. Agora tem mais. Essa expressão é amplamente usada e conhecida e significa ter uma vantagem escondida de seus competidores, cara. Olha que extraordinário. Ter uma vantagem escondida de seus competidores. No nosso caso, o diabo, sua corte, seus demônios e tal. Então, assim, a expressão carta na manga, isso é extraordinário para mim. Olha como o Google define isso. E era isso que eu sentia, pastor. Era isso que eu sentia. Tipo, o Senhor tinha uma carta na manga e eu acabo de descobrir ela. Então, para mim, foi sensacional. Então, veio daí essa expressão carta na manga. Então, tem uma vantagem, né? Algo sobrenatural. E que nós descobrimos, pastor, uma pergunta. Essa oração em línguas, que essa carta na manga, é uma forma de receber o poder de Deus? Uma das coisas que acontece, e acontece muito, é receber o poder de Deus. Olha, tanto por experiência própria que eu tenho vivido nos últimos 19 anos, quanto na própria palavra de Deus, é bem claro isso. Então, vamos lá. Em Efésios, capítulo 18 e 19, não, capítulo 5, versículo 18 e 19, diz, né, enchei-vos do Espírito. Né? Ali está falando, enchei-vos do Espírito. E é interessante que, se a gente acompanhar a leitura do texto, ele vai mostrar como. Ele diz, enchei-vos do Espírito falando, né? Falando entre vós. Então, enchei-vos do Espírito falando. E se nós prestarmos atenção nisso, nós vamos ficar sempre cheios, porque a definição original do texto quer dizer, continue sempre sendo cheio do Espírito. Então, se a gente continuar falando, pastor,
a gente vai ficar sempre cheio do Espírito. E ficar cheio do Espírito é ficar cheio do poder do Espírito, que é a unção do Espírito. Então, a sua pergunta, né? Acontece isso quando você ora em outras línguas, você fica cheio. Eu tenho experimentado isso. Eu tenho experimentado de estar em casa por muitas horas orando em outras línguas e muitas vezes nem sentindo em casa. Muitas vezes, muitas outras sentindo sim, mas muitas vezes nem sentindo, pastor. E quando eu vou para o meu culto, quando eu vou para pregar, aquele poder vem. Agora, eu tenho experimentado também de muitas vezes eu estar orando em outras línguas, a unção chega lá no quarto e eu fico com ela o dia todo. Quando eu vou para o culto, ela só aumenta, porque a junção do corpo de Cristo cantando, adorando, louvando a Deus, reunida no mesmo lugar, faz com que a unção aumente. Então aquela unção que eu chego na igreja, né, ela sempre aumenta mais. E aí eu subo para pregar e vem aquela unção para pregar, e aí é uma coisa maravilhosa isso, né? Então, certamente que acontece isso. Então, o pastor Edson tem um canal no YouTube, tem com várias mensagens, tem uma playlist, eu acho que com mais de 50 mensagens. Eu acho que com 62 já. 62 mensagens sobre a oração em línguas, mas tem outros assuntos, unção, tem vários assuntos, tem várias playlists. Qual é a maior dúvida que as pessoas perguntam nisso? Já que o pastor prega tanto, ministra tanto sobre oração em línguas, tem dúvida, as pessoas... Chega no canal, chega no Instagram do pastor, qual é a dúvida sobre esse assunto? As pessoas, na verdade, têm muitas dúvidas sobre esse assunto, de diversas formas. A principal é que as pessoas elas ainda não entendem que esse dom, o dom do batismo no Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, ele está disponível para todas as pessoas, né? Então elas têm dificuldade de receber. Isso é uma das maiores perguntas: como eu faço para receber o dom do Espírito Santo, o batismo, o orar em outras línguas? E entre as coisas, que essa é uma delas, mas tem também assim, eles querem saber quando que você começa a ter resultados, quando que começa as coisas a acontecer, sabe? Quando que vai realmente começar? E na verdade eu tenho a tendência sempre de falar, porque é o que eu penso, que na verdade não vai começar. Quando você começa a orar em línguas, você já começa a ter. Agora, uma das coisas poderosas que tem, eu até ouvi o Cris Oyakhilome falar, que a gente tem que pensar o seguinte: a oração é óbvio que sempre vai ter uma resposta. Qualquer oração em português, qualquer oração vai ter uma resposta, e a oração em línguas não é diferente. Isso o Dave Roberts diz, que a oração em línguas não é diferente. Mas o Cris Oyakhilome, ele diz o seguinte, que na verdade é mais precioso ainda o tempo que você está ali passando e orando em línguas, porque você está passando ali tempo com Deus. Então, isso é a coisa mais poderosa, a experiência mais poderosa que a gente está tendo. Só que não tem como orar em línguas e não acontecer nada. Não tem como passar tempo com Deus e não acontecer nada. E orar em línguas é orar uma linguagem que Deus dá para nós, né? Ele coloca em nós através do Espírito Santo, e nós pronunciamos o quê? As coisas que Deus dá, os mistérios de Deus, os segredos divinos. E agora, se nós falamos essas coisas, não tem como, pastor, essas coisas não ser em um momento ou outro revelados para nós, sabe? Clareados para nós, iluminados para nós. Hein, pastor, não sei se acontece com você, eu coloco os cortes do programa Podercast lá no TikTok meu, pastor Ariston Oficial, e há muita gente que você vê que não sabe nada da palavra. Quando fala da oração em línguas, tem uns que falam que não era nem para hoje, e você vê que é uma confusão, uma dúvida, e também em algum certo ponto até uma perseguição. Eu queria perguntar isso, se acontece, não sei se no meio que o pastor já convive, já é um meio renovado, que a Igreja Verbo da Vida já entende sobre isso, tem até um livro que eu indico, Línguas. Depois do Pentecostes. Depois é um livro tremendo, você tem que ler esse livro. É um meio que talvez não acontece isso, mas talvez pelas redes sociais, pelo canal, se há uma certa perseguição sobre esse assunto, a oração em línguas. Ou você não passa por isso? Não muito, porque eu realmente vivo num meio pentecostal, né, carismático e tudo. Então, nesse sentido, eu não passo
Não, essa é a dificuldade. A maior dificuldade mesmo é convencer as pessoas que esse dom, a prática desse dom, a utilização do orar em línguas vai mudar a vida delas. Então, é o maior trabalho, porque mesmo às vezes quando elas começam a entender isso, elas ainda têm que praticar. Eu acho que o ser humano, ele precisa se dominar para poder praticar essas coisas. E muitas vezes ele está se entregando para tantas coisas, às vezes nem é ilícita, né? Mas ele está se entregando para tantas coisas e ele deixa de fazer aquilo que ele deveria fazer e que daria resultados para a vida deles. Então, eu acho que no meu meio pentecostal, no meio que eu vivo, evangélico e tal, eu não tenho dificuldade com esse assunto, porque eu não estou com aqueles que não acreditam nisso. Eu estou com aqueles que acreditam, andando, né, com eles. Mas a maior dificuldade é levá-los a orar, que é o que eu tenho procurado fazer através dos anos com muita força. E qual é o tempo ideal, pastor? Você fala assim, 1 hora, 2 horas? Na verdade, o pastor David falava assim, hora após hora, né? Dia após dia, hora após hora, o pastor David. Ele sempre falou isso, e isso daí marcou, né, uma geração inteira, hora inclui a gente, né? Mas olha, vamos falar de tempo ideal de 2 formas, né? O importante é que a pessoa ore, não importa quanto, se ela vai começar com 10 minutos, meia hora, 1 hora. Mas a gente também tem uma parte onde Jesus está falando com os discípulos, ele deixou eles ali, eles estavam no monte, né? E ele deixou eles ali e falou, vou até ali orar. Né? E quando ele volta e pega eles dormindo, ele pergunta para eles se eles não podiam ter ficado ali orando nem por 1 hora, né? Vocês não conseguiram pelo menos 1 hora? Eu tenho até uma mensagem no meu canal, né? Pelo menos 1 hora de oração em línguas por dia. É o título da minha mensagem que está no meu canal, Edson Conceição. E aí ele pergunta, vocês não conseguiram? Vocês não podem ficar pelo menos 1 hora orando? Isso é um grande indício. Né? É um grande indício de que Jesus queria que eles ficassem pelo menos 1 hora. E agora, por que ele queria? Uma das coisas, e talvez a principal naquele momento, era porque ele disse assim, vigiai e orai. Né? Então ele queria que os discípulos estivessem vigiando e orando, porque algo estava para acontecer. Como a gente sabe, né? Jesus ia ser preso, os discípulos iam ser encurralados, por assim dizer, né? Então, Jesus queria que eles se preparassem para esse momento, né? E foi um desastre, por assim dizer, no caso dos discípulos. Jesus não, porque Jesus se entregou para aquele propósito mesmo, né? Mas no caso dos discípulos foi um desastre. Então Jesus queria que eles ficassem prontos, preparados. E aí a sua pergunta é, qual o tempo ideal? O importante é que as pessoas comecem. Né? Façam, não importa quanto. Mas se formos falar de um tempo ideal, eu consideraria essa fala de Jesus como pelo menos 1 hora. 1 hora. Né? Não dá nem para cá 1 hora. Pastor, eu achei um título interessante numa das mensagens lá na playlist do seu canal, que fala assim da libertação através da oração em línguas. E consegue isso, libertação da carne, que eu entendi ali. Eu não vi a mensagem, eu só vi o título. Sim. Mas é possível, através da orando em língua, a pessoa alcançar a libertação, porque nós sabemos na igreja que tem muita gente que luta com vícios. Sim. Tem homens ainda escravos da pornografia, tem gente, pessoas escravas ainda do cigarro, fumo escondido. Sim. E outros problemas da carne que não conseguiu vencer ainda. Sim. Pastor, nós vamos entrar agora numa coisa interessante, importante de se falar, né? E curiosa. E aí eu quero mexer nisso com um pouco mais de tempo. Então vamos lá. Por exemplo, a Bíblia diz no livro de Romanos, andem no Espírito, né? Na verdade isso é Gálatas. E jamais satisfareis as concupiscências da carne. Né? E Paulo falando isso, ele também disse, se você andar no Espírito, né? Você não vai satisfazer. Então andar no Espírito é andar no Espírito, certo? Então você pratica coisas espirituais, né? Anda com Deus, anda no Espírito e você não vai satisfazer. Agora veja, eu conheço uma pessoa que aprendeu o que nós aprendemos sobre oração em línguas. E essa pessoa estava vivendo em fornicação, pastor. E não estava conseguindo parar, não estava conseguindo largar essa fornicação, sabe? Não estava conseguindo. Você conheceu essa pessoa? Conheci pessoalmente. E essa pessoa disse para mim, ela falou para mim assim... Eu preciso largar isso, eu preciso parar, não estou conseguindo, estou apaixonado por essa pessoa aí, falando, né, que estava apaixonado por essa outra pessoa, e eu não consigo, eu estou vivendo essa vida assim, e eles estavam até morando juntos, né, e vivendo essa fornicação e tal, e ele disse assim, mas eu vou orar em línguas, e não vou parar de orar em línguas, até que eu saia disso, até que eu consiga largar.
E você sabe que essa pessoa continua orando em línguas, continua orando em línguas. E chegou um ponto onde ela conseguiu voltar para aquela outra e dizer, agora chega, agora acabou. Agora eu realmente tenho que parar, né? Aí as pessoas podem entender, mas peraí, essa pessoa estava vivendo em fornicação e orando em outras línguas, como pode? As pessoas não entendem que o dom de línguas, o batismo no Espírito Santo, ele foi dado, ele não foi dado para aquelas pessoas que estavam santas. Ele não alguns pregam isso, né? Prega. Tem que ser perfeito, aí santo você pra recebe receber. o batismo no Espírito Santo. A igreja entendeu errado, mas na verdade ela foi enganada pelo diabo. Porque o diabo sabia o poder disso e sabia que se ele conseguisse convencê-las de que elas não eram dignas disso, elas não chegariam aonde vão chegar, onde chegariam, né? Então deixa eu explicar isso melhor. O dom do batismo no Espírito Santo e a oração em línguas é para nos aproximar de Deus, é para nos fortalecer, para nos, como diz a Bíblia, edificar. Olha só, é para nos edificar. Agora, as pessoas estão pensando que elas primeiro vão se santificar, se edificar, se purificar e depois começar a orar. E a ideia é, você recebe o dom, você começa a orar e ela faz isso com você. Então, as pessoas estão tentando, por elas mesmas, na força delas mesmas, se purificar, se limpar, para depois elas começarem a receber o batismo e começar a orar. Elas estão entendendo tudo errado, né? Então, assim, tipo, é mais ou menos isso aqui, né? É ridículo falar isso, mas primeiro eu vou pra guerra. Primeiro eu vou pra guerra, sem arma nenhuma. Depois que eu vencer, aí eu pego as armas. Eu serei digno de pegar as armas. Não faz sentido. Entendeu? Vai morrer antes. Vai morrer antes, entendeu? E é o que está acontecendo com as pessoas, elas estão morrendo. Por quê? As armas foram dadas para nos auxiliar, nos ajudar, nos edificar, nos fortalecer, né? Aí a gente fala assim, agora eu vou me santificar para receber essas armas. Não faz sentido, cara. Então, a gente tem que receber o batismo no Espírito Santo, começar a orar em outras línguas, praticar a oração em línguas, e aí por isso nós vamos conseguir. E essa pessoa que eu estou te falando, te citando, ela venceu aquilo. Ela dominou aquilo, ela dominou a carne. Então digo, porém, andai no Espírito. E aí você não vai satisfazer as consciências da carne. Agora, fala isso para as pessoas. Aí elas, ai meu Deus, olha o que ele falou. Olha, para elas não faz sentido. Agora, para mim não faz sentido o que elas pensam. Porque assim, eu não posso lutar sem armas. Deus me deu as armas para lutar. Eu preciso utilizá-las. Entendeu? Então, para mim não faria sentido. Agora, deixa eu acrescentar. A minha vida mudou desde o ano de 2005, quando eu descobri de uma maneira mais clara, porque eu já sabia, mas não praticava, descobri de uma maneira mais clara sobre a oração em outras línguas. De maneira mais clara, talvez uma revelação sobre a oração em outras línguas. Em 2005, eu comecei a praticar a oração em línguas. Eu fui batizado no Espírito Santo em 1994. Eu passei 11 anos sem praticar a oração em línguas, tendo, vamos dizer assim, tendo um arsenal na minha casa, e não utilizando. Tendo uma Ferrari na garagem andando a pé. Porque não era ensinado. Não era ensinado, não era falado, a gente não sabia, a gente pensava que tinha que ser santo, enfim, né? Eu tinha lá esse arsenal na minha casa, eu não sabia utilizá-lo. Então eu estava sofrendo, padecendo, tendo tudo isso em casa. Agora, quando eu descobri, pastor, a minha vida mudou. Realmente. Eu tive uma vida como Deus queria, realmente. Então as coisas começaram a acontecer. Então imagina, a gente ter tudo isso e não utilizar para nada. Não faz sentido. Então, entendendo aqui o que o pastor Ed está falando, mesmo se você estiver no pecado, ore em línguas, porque isso vai te libertar do pecado. Às vezes a pessoa passa anos lutando. Isso, exatamente. Uma vez eu conheci um homem, pastor, que chegou chorando para mim, pastor, e naquela época eu não tinha a revelação da oração em línguas, senão eu ia falar, vai orar em língua. Ele chegou chorando para mim e confessou que era escravo da pornografia. E falou, eu já fiz de tudo para largar e não consigo. Ele chegou chorando, falando que queria largar e não conseguia. Sim. E quantas pessoas estão escravas hoje e não conseguem largar. E eu gosto daquele versículo que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Boa, Romanos 8:26. Então já é para ajudar isso, para você ser livre, ser liberto. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Poxa vida, né? A palavra é clara. A gente complica porque a gente põe religião no meio, né? A gente quer com a nossa força ser santão, santarrão, né? Para poder, aí eu vou conseguir o dom do Espírito Santo porque agora eu me santifiquei. Não tem nada a ver. É isso daí que criou muita gente orgulhosa na igreja. Muita gente orgulhosa na igreja. Porque eu sou melhor, eu mereço. E muita gente... Hein, pastor? E também tem muito testemunho, também deve chegar no canal do pastor, pessoas que conseguem, depois que começou a orar em língua, praticar uma cura interior. Tem um pastor lá
acho que Camboriú, ele estava conversando comigo, que ele foi curado, ele falou para mim, da depressão. Começou a orar em línguas e muita gente de cura interior, fala que tinha um problema. Isso tem testemunho, vocês sabem de casos assim, de pessoas que é curado nas suas emoções depois que começou a orar em línguas? É toda a forma de buscar a Deus, que é a leitura da palavra de Deus, né? Leitura de bons livros, né? A oração, a adoração pessoal e a própria oração em línguas, ela vai te levar para esse lugar, né? A palavra em Romanos 12 diz sobre a renovação da mente, porque você falou agora sobre cura interior e aí entende-se por cura da alma, por assim dizer, né? Cura da alma, né? Que é na alma que as pessoas mais padecem, na alma e no corpo, porque o espírito a pessoa que nasceu de novo, no espírito ela é nascida de novo. Esse espírito, ele não precisa ser curado, né? Ele nasceu de novo, ele não precisa mais ser curado no espírito. Então, se eu falasse sobre interior, me referindo ao espírito, não é. Então, vamos descartar isso. Agora, é óbvio. Emocional. Emocional, é óbvio que tem doença da alma e tem doença do corpo. É óbvio que tem, né? E as pessoas realmente precisam ser curadas na alma e ser curadas no corpo. Com certeza elas precisam, né? Essas doenças psicossomáticas são doenças da alma. E elas são reais, são verdadeiras. E muitos cristãos têm, né? Não deveria, mas tem. Então, assim como no corpo também. Agora, veja, pastor, se elas orarem em outras línguas, elas vão ser curadas na alma? Com certeza. Absolutamente. E eu vou citar, pastor, em Romanos 28, no 11 e no 12. Eu vou citar os dois versículos. Diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então vamos pensar. Está dizendo que por meio de línguas desconhecidas e lábios gaguejantes, o Senhor vai falar a esse povo, ao qual ele disse: este é o descanso. Qual é o descanso? O orar em outras línguas, o falar línguas desconhecidas e lábios gaguejantes é o descanso e também é o refrigério. Descanso e refrigério fala do quê? Da onde? As pessoas estão cansadas fisicamente, estão cansadas emocionalmente, né? As pessoas precisam de refrigério, né? Elas precisam de refrigério. Agora, pensa, o que é que está causando das pessoas ficarem psicologicamente doentes? Estresse, né? Estresse. Elas estão... Ansiedade. Entendeu? Se elas tiverem um refrigério, elas não vão estar cansadas psicologicamente, sabe? Elas não vão estar fadigadas, elas não vão estar emocionalmente doentes. Se você está refrigerado, né, na sua alma, você está tranquilo. Está em paz. Agora, se este é o descanso e o refrigério, e a pessoa vai orar em línguas e vai ter o descanso e o refrigério, logo ela não vai ter mais as doenças psicossomáticas, que é, né, o acúmulo de pressão, o acúmulo de carga, o acúmulo de coisas que causam essas doenças nas pessoas. Então, a resposta para a sua pergunta é sim. As pessoas vão ter, né, como você perguntou, cura interior. Elas vão ter essa cura interior? Vão, que é a cura da alma. Vão ter sim. Vão ter sim, orando em outras línguas, e o texto é muito claro. Eu não consigo ser mais claro do que esse texto. E é interessante que algumas pessoas falam que a oração em línguas, e eu também vi também lá pesquisando ontem para planejar essa pergunta, ele fala que a oração em línguas é orando a sabedoria de Deus, porque ele pega lá em Coríntios alguns textos, e você tem uma mensagem disso, de recebendo sabedoria através da oração em línguas. Isso. Mas por que nós recebemos sabedoria orando em línguas? Qual o motivo? Eu quero entrar nisso aí, porque eu acho que é muito importante, pastor, a gente dar uma olhada mais de perto, né? Em primeiro lugar, quando nós falamos em outras línguas, nós falamos mistérios, né? Então, mistérios. Quando você fala em outras línguas, você não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito você fala mistérios. Esses mistérios são o quê? Né? Numa tradução do original, trazendo para a nossa linguagem, eles seriam segredos divinos. Né? A palavra mistérios seriam segredos divinos. Só que nas cartas de Paulo, ele citou essa palavra outras vezes. Né? Ele disse uma outra vez que os mistérios estavam escondidos dos séculos e das gerações, todavia eles foram revelados. Isso daí está em Colossenses 1:26, que os mistérios estavam escondidos, né?
dos séculos e das gerações, e agora, todavia, eles foram revelados, né? Então, se eu oro em outras línguas, eu falo mistérios, eu estou falando esses mistérios, né? Que estavam escondidos, ocultos. Agora, deixa eu falar o texto que você citou agora há pouco, que eu me baseei a minha mensagem que você viu para pregar isso. Agora, nós estamos aqui em 1 Coríntios 2, vou começar no versículo 6 e tentar explanar um pouquinho dela. Entretanto, expomos sabedoria entre os perfeitos, né? Não, porém, a sabedoria deste século, porque esse século, essa geração, esse mundo, ele tem uma sabedoria, uma espécie de sabedoria, mas ele está falando que não é a sabedoria deste mundo, mas nem dos poderosos desta época, porque eles se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Olha só, falamos a sabedoria de Deus em mistério. Quando nós oramos em línguas, nós não estamos falando com homens, nós estamos falando com Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala o quê? Mistérios, né? Então aqui diz, nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos dessa época conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Agora veja isso. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora a continuação. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Está dizendo que Deus nos revelou essa sabedoria que não é desse mundo, que são mistérios, ele nos revelou pelo Espírito. Mas ele vai continuar. Ele nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora veja isso. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, que vem de Deus, né? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Da sabedoria. O que por Deus nos foi dado gratuitamente é os mistérios, é a sabedoria. Então, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus para que possamos conhecer o que nos foi dado por Deus gratuitamente, né? Aí ele diz assim, ó, disto, versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora veja, está dizendo que dessas coisas, ou desse mistério, ou dessa sabedoria, que não é a sabedoria desse século, nós falamos isso, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Quais são as palavras ensinadas pela sabedoria humana? As línguas da terra. Porque qualquer língua da terra você pode aprender. Você é ensinado o inglês, o português e qualquer outra língua. Você é ensinado. Então, ele está dizendo que esses mistérios, esses segredos, essa sabedoria, nós falamos disso. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo próprio Espírito, né? Pelo Espírito. Ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Qual que é as palavras ensinadas pelo Espírito? Línguas. O dom do Espírito Santo é dado para nós para falarmos línguas. As palavras ensinadas pelo Espírito Santo é línguas. E com essas palavras ensinadas pelo Espírito Santo, nós falamos os mistérios, a sabedoria de Deus, os segredos divinos. Então, quando nós estamos orando em outras línguas, o Espírito Santo está nos ensinando a sabedoria que não é desse mundo, a sabedoria divina. Então, o Espírito Santo está, por assim dizer, tá? Através da oração em línguas, é como se fosse fazendo aquele download, sabe? Enquanto você vai falando, download está sendo feito, né? O download está sendo feito, está sendo baixado os arquivos, sabe? O arquivo, sabe? A gente tem aquela imagem do computador fazendo aquela expressão que está alguma coisa sendo transmitida, né? Para o pendrive ou talvez para o seu próprio computador da internet, via internet. Então, o que está acontecendo aqui? Nós falamos disto não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ele está fazendo essa transmissão de sabedoria divina. Então, não tem como orar muito tempo em outras línguas e não entrar nesses mistérios poderosos, não entrar nesses segredos divinos. E Paulo, o homem que mais ensinou mistérios, o homem que mais escreveu no Novo Testamento, né, cartas, ele disse assim: eu dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós.
Isso é sobrenatural. Só que as pessoas pensam que Paulo está falando que ele falava várias línguas. Grego, aramaico, hebraico. Ele não estava falando disso. Ele estava falando sobre o dom do Espírito Santo. Eu dou graças a Deus. Porque o contexto em 1 Coríntios 14 era o dom do Espírito Santo. Então ele diz, dou graças a Deus, que fala em outras línguas, mais do que todos vós. Não é coincidência que esse cara, ele soube mais mistérios do que todas as outras pessoas. O mesmo cara que disse que orava mais, é o que sabia mais mistérios. Poderoso isso, não é? Poderoso. Então você começa a orar em línguas que você vai receber essa sabedoria. E é interessante que um pastor falava que vinha, às vezes ele meditando a palavra ou no carro, de repente vinha aquela revelação. Isso. E ele falava isso era o fruto do período da oração em línguas, que de repente baixou o arquivo. E aí o arquivo se abria. Eu tenho experimentado isso, pastor. Eu, às vezes, estou me preparando para um culto ou qualquer coisa, orando, e daqui a pouco chega uma nova revelação. De onde vem? Sabe? Daquele lugar onde a gente passou tempo ali orando, buscando Deus. E eu tive direções, estratégia no meu pastoreio, decisões para tomar no meu pastoreio, que às vezes parecia simples. Né? Mas quando tipo assim, você pega aquilo, ela chega para você, você faz e dá resultado. Às vezes as pessoas estão procurando uma coisa mirabolante para tomar uma decisão, para fazer, e aí o Espírito Santo vem com uma coisa assim, ele dá para você bem simplesmente, e você pega aquilo e faz, e você tem resultados poderosos. Então eu tenho experimentado essas coisas, pastor. É tremendo. Então você já vai dando like e compartilhe, vamos espalhar essa mensagem da oração em línguas, porque você está vendo tanto de resultado, tanto benefício que tem a oração em línguas. Então você compartilhe com o grupo da família, no Facebook, vai compartilhando e também vai dando like e vai deixando um comentário. Se tiver dúvida sobre oração em línguas, coloca aí, quem sabe, né, grava outro programa com o pastor Edson Conceição, só para perguntas e respostas. Hein, pastor Edson? Pelo menos foi a minha experiência e a experiência de algumas pessoas. Eu queria saber qual o pensamento do pastor, mas o que me levou a orar em línguas é que eu fiz até uma live um dia desse no meu canal, Cura Divina e Oração em Línguas. A live que eu contei minha história, que eu sempre busquei a cura divina. E aí veio a revelação com o pastor John, pastor coreano, falando da importância da oração em línguas. Mas aí ele falou para mim, no dia que eu recebi a revelação, nós estávamos num carro levando de Ribeirão Pires para Bom Retiro, esse coreano, pastor muito usado em milagre, ele falou assim, ele falou que o poder vinha da oração em línguas, ele falou assim, é como se Deus colocasse todos os dons em um quarto, dom de cura, dom de milagre, dom ali do discernimento de espírito, todos aqueles dons que está lá em Coríntios num quarto, e ele desse uma chave. E ele falou, essa chave para entrar no quarto dos dons é a oração em línguas. E eu falei, opa. E aí, no outro dia eu orei 4h30. Eu falei, eu quero entrar no quarto dos dons. E 3 meses depois, Deus realizou um milagre de uma cega enxergar. Deus manifestou o dom da fé. E foi muito forte. Então, o que acontece? A minha experiência, 3 meses depois orando em línguas, ativou dons. Sim. E no meu canal, muita gente fala, depois que eu comecei a orar em línguas, o enfermo está sendo curado, está acontecendo isso. Parece que a grande maioria, não sei se o que pensa nisso? É uma ativação de dons da oração em línguas? Na verdade, tem algumas expressões que a Kenneth Hagin sempre disse que a oração em línguas é a porta para o sobrenatural. A porta para o sobrenatural. É a porta para os dons do Espírito, né? Se você entrar pelo caminho da oração em línguas, desse dom do Espírito Santo, você vai ter os outros dons do Espírito Santo. Agora, para chegar naqueles dons, você precisa passar por esse caminho do orar em outras línguas, né? Do batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas. Então, assim, deixa eu falar isso, que isso está queimando dentro de mim. Qualquer pessoa cristã, em qualquer lugar do mundo, não importa as condições de vida dela, não importa as condições financeiras dela, não importa nada, qualquer pessoa que passar algum tempo diariamente orando em outras línguas, ela vai ter a vida dela transformada em todas as áreas, financeira, emocional, física, espiritual, ela vai ter dons do Espírito Santo, ela vai ter revelações da palavra, ela vai ter um nível de sabedoria diferente dos outros. Então, ela vai ter uma operação do Espírito Santo na vida dela, poderosa, ela vai ter muita unção. Muita unção. Então, qualquer pessoa, pastor, em qualquer lugar do mundo, que resolver
praticar a oração em línguas, ela vai revolucionar a vida dela. Eu queria até contar algo para você. Eu fui pregar no presídio de novo, a semana passada eu preguei lá de novo, e eu dei aula para 21 meninas no presídio do Carandiru. E eu fui falar sobre esse assunto, que eu sou apaixonado por esse assunto. Esse assunto mudou a minha vida, revolucionou a minha vida. Então eu preciso levar para as pessoas, e as pessoas até que estão dentro da prisão. Eu até digo que lá dentro da prisão, falei para elas, sabe, Deus ele é expert, especialista em transformar a maldição em bênção, transformar caos, né, em coisas em bênção. Então vocês aqui, nesse lugar, vocês podem transformar a vida de vocês, aproveitar. Eu sei que é uma situação ruim estar preso, mas aproveitar essa situação e transformar ela em bênção. Pega o que eu estou ensinando para vocês, falando para aquelas meninas, pega o que eu estou ensinando para vocês no que diz respeito a orar em outras línguas. Pratica a oração em línguas aqui dentro, o máximo que vocês conseguirem, e vou encontrar vocês lá na frente, e vocês vão me contar o que Deus está fazendo na vida de vocês aqui dentro. É forte, hein? Forte. É forte. Hein, pastor? Nós encontramos poucos canais, pelo menos que eu conheço, do pastor Edson, que tem muita mensagem sobre oração em língua. Tem várias mensagens de todo tipo, mas tem uma playlist só de 62 mensagens de oração em línguas. Tem um pastor Danilo Campos, que participou do último podcast, número 26. Esse aqui é o número 27. E poucos pastores, né, vão encontrando fala sobre oração em línguas. Talvez tenha até mais, mas pelo menos que eu vejo no YouTube, que eu conheço. E eu fico pensando, essa mensagem tão poderosa, o que você acabou de falar, haver transformação em todas as áreas, por que não está em todo o Brasil? Todo mundo entender isso. As igrejas pentecostais oram em línguas, mas não entendem isso, muitas, né? Isso. A grande maioria. Eu moro lá na região Santander, no ABC, não conheço nenhuma igreja que fala sobre esse assunto, sobre oração em línguas. Por que não espalhou? Oposição maligna? Porque essa mensagem tão poderosa tinha que estar espalhada e não está. Eu acho que o diabo ele põe oposição às coisas que ele acredita que dão mais resultados, que deram resultados maiores na vida dos crentes, porque os demônios, ele vem acompanhando os crentes desde o início. Então ele viu o que Paulo fez, o que os apóstolos fizeram, depois de Atos dos Apóstolos, Atos 2, do que aconteceu na descida do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo e da oração em línguas. O diabo viu tudo aquilo. Então eu acho que o diabo concentra uma força muito grande em convencer os cristãos que aquilo não é assim, que não é desse jeito e tal. Então as pessoas vivem vários enganos, e aí elas buscam mesmo o Espírito Santo. Os pentecostais, eles buscam o Espírito Santo, eles buscam. Você percebe que quando eles recebem o Espírito Santo, eles param aí, eles acham que eles chegaram em algum lugar, né? Então assim, eu acho que a concentração do espírito de engano, do espírito de religião e do espírito de mentira é uma concentração muito forte a esse respeito. Então, muitos de nós, você deve ter passado por isso, eu passei, batizado no Espírito Santo, não praticava isso, a minha vida não andava, não acontecia nada, eu estava preso em muitas coisas, né? Essas coisas que eu digo que nós podemos ser livres delas, né? E mudar a nossa vida, aconteceu comigo, aconteceu e ainda continua acontecendo, porque eu quero mais, Deus tem mais, mas deixa eu só voltar para fechar isso aqui. O diabo concentra uma força muito grande em convencer os crentes sobre essa questão da oração em línguas, do dom do Espírito Santo. Então, a igreja se divide em duas. Um grupo de crentes que acredita no batismo no Espírito Santo, na oração em línguas, e outro que não acredita. Então, esse que não acredita, o diabo não tem tanto problema com eles, a não ser manter eles ali. Agora, dentro do grupo que acredita, o diabo fez uma outra forma de paralisá-los. Tudo bem, eles já acreditam, não tem o que fazer. Agora a gente tem que convencer eles que é só isso mesmo que tem. Já recebeu, já está tudo certo. Então a gente tem que concentrar uma força para eles não praticar e não usar essa ferramenta, porque senão nós vamos ter problemas maiores. No caso do diabo, nós vamos ter problemas maiores. Então o diabo concentra a força aqui para que essas pessoas não entendam isso. Por exemplo, tem gente que pode me ouvir agora e ficar irritado. Olha o que ele está falando. A pessoa está lá andando na carne e ela vai praticar oração em línguas, onde já se viu. Elas não sabem que, na verdade, elas devem fazer isso e para que a vida delas seja mudada. Na verdade, elas sabem que quando elas receberam o dom do Espírito Santo, os crentes pensam que você recebe quando é santo, né? Mas as que receberam, elas sabem que elas não eram tão santas assim. Elas sabem que elas precisavam de ajuda. E esse dom veio justamente para isso, para nos dar ajuda. Então, o diabo concentra essa força, pastor, para que as pessoas não orem em línguas, esse assunto poderoso que você está falando. Por que acontece isso?
para que elas se mantenham cegas a respeito disso. Aí alguns de nós, pastor, descobre isso, a gente quer ir com força. Não só quer para praticar, né? Mas a gente quer ir com força também para espalhar a notícia. Gente, descobrimos essa carta na manga. Descobrimos isso e você precisa saber disso. Segredo aqui poderoso. Segredo poderoso. Isso mesmo, pastor. Pastor, e os pastores? Você desse um conselho, pastores estão alguns desanimados, alguns pensando em parar, alguns não vê resultado. Tem um pastor que entrou em contato comigo lá no YouTube, ele falou assim, que quer ver o milagre, quer ver cura. E ele começou a assistir as lives da oração em línguas. E eu falei, aí que tá a chave. Mas como a palavra para esses pastores? Se quer levar a igreja para o sobrenatural, essa é uma chave? Deixa eu dar um conselho então para os pastores que estão desanimados, sem forças, parando, alguns já pararam. Mas olha, vocês aí que estão me ouvindo, pastores, ministros do evangelho, eu quero dar só um conselho para vocês. Antes de largar, antes de realmente parar, faça uma coisa, mas você tem que fazer diariamente, tá bom? Passe pelo menos 3 meses orando em outras línguas diariamente, o máximo que você puder. Gasta um pouco de tempo orando. A sua mente vai dizer coisas para você do tipo, você não acha que isso vai funcionar, né? Então a sua mente vai dizer várias coisas, o diabo também vai tentar dizer. Mas faça o que eu fiz em 2005, quando a minha vida estava realmente arruinada. Você entra nessa jornada para praticar 3 meses orando diariamente, o máximo que você conseguir em outras línguas, né? Mesmo sem sentir, mesmo sem emoção e mesmo sem vontade também. Gaste tempo orando em línguas e depois de 3 meses você faça uma análise da sua vida, olha o antes e o depois de ter orado em línguas, e aí você vai decidir se você deve parar ou não. Eu acredito que 3 meses depois de orar várias horas diariamente em outras línguas, você vai dar uma guinada, uma revolucionada na sua vida, e aí nunca mais você vai querer parar. Oh, glória a Deus. Não pare, faça isso. 3 meses de desafio. Pastor, qual é o segredo dos grandes homens de Deus? Os segredos dos grandes homens de Deus. Eu tenho uma mensagem no meu canal que chama O Segredo dos Grandes Homens de Deus, que também veio, pastor, dessa época. Tipo, sabe, os grandes, eu comecei a pensar sobre eles, os grandes homens. Eu comecei a pensar, uau, eles têm um segredo. Eles têm um segredo. E qual é o segredo? Eu comecei a olhar a vida deles, o que eles faziam. Então, todos os grandes, os gigantes, eles praticavam oração em línguas. Alguns praticavam conscientemente, outros só porque passavam muito tempo orando, eles acabavam orando muito em línguas, né? Então, teve gente que fez isso, pastor, por exemplo, nos Generais de Deus, os livros Generais de Deus, eles entraram nesse caminho e eu acho que eles nem sabiam explanar esses assuntos como nós fazemos nos dias de hoje, mas eles entraram nessa jornada, entraram nesse caminho da oração em línguas, praticaram isso e revolucionaram a vida deles, né? Então, assim, o segredo dos grandes homens de Deus, qual era? O Espírito Santo, né? E o dom do Espírito Santo, o orar em outras línguas. Como eu disse, alguns fizeram por acaso, praticaram por acaso. Agora, a nossa geração tem algo tão grande aqui que a gente sabe o que é, sabe como é, sabe como funciona e sabe que pode fazer a hora que quiser, quanto tempo quiser. Você pode abastecer o seu carro, por assim dizer, né? O tanto que você quiser. Você pode ficar tão cheio do Espírito Santo falando em outras línguas ao ponto de transbordar, né? Você é um homem em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Você recebeu o Espírito Santo dentro do seu espírito, o homem espiritual. Recebeu lá dentro, né? Mas se você quiser fazer com que sua alma, que é o pátio... Então nós temos aqui o tabernáculo, né? O tabernáculo ele se divide em 3 partes, né? O lugar santíssimo, o santíssimo lugar. Aí tem o do meio, que é o lugar santo, né? E nós temos aqui o pátio externo. Então eu dividiria assim: o santíssimo lugar seria o espírito do homem, onde o Espírito Santo veio morar, né? O Espírito Santo mora em nós. Aí nós temos esse outro lugar aqui, o santo lugar, né? E nós temos aqui o pátio externo, que seria o corpo, a alma, o do meio, né? Então, quando você tem o Espírito Santo no seu coração, no seu espírito, quando você ora muito tempo orando em outras línguas, você vai ficando cheio. Aí o que vai acontecendo, pastor? Olha essa progressiva. Começa a encher a sua alma, certo? Aí você continua orando. Aí começa a encher o seu corpo, certo? Começa a encher o seu corpo. Então, é por isso que eu comecei a sentir a unção no meu corpo físico. E não só isso.
Ainda não acabei. Então, você passou para cá e você passou para ficar cheio no corpo. E depois do corpo começar a ficar cheio, aí você vai começar a passar para outras pessoas. Então, você chega perto delas e a unção do Espírito é passada para elas. Eu estou experimentando isso. É transbordar. Você está transbordando. Então, eu estou nessa fase do transbordar. Então, quanto mais tempo eu oro em línguas, olha só o que eu penso agora. Mais eu transbordo. Aí eu fico pensando, cara, se eu faço o tanto que eu faço e acontece essas coisas, se eu dobrar isso, se eu dobrar, então o que vai acontecer? O que já acontece com muita gente por aí, que a gente ouve falar, né? Eles passam na rua e a pessoa recebe a unção. O cristão tem que andar nesse nível, sabe? E isso está disponível, não é para o pastor fulano de tal. Isso está disponível para todo crente. Ande, fique cheio do Espírito Santo até transbordar e continue ficando cheio do Espírito Santo, porque não tem fim isso. Até pegando um gancho, lembrei de algo que de uma pastora sendo muito usada por Deus, e tinha uma irmã que admirava ela, e eu falei, não, Deus pode usar você da mesma forma. Quem sou eu, coisa e tal. Nós admirava esses grandes homens de Deus, né? E nós fica pensando, ele é especial, mas é a mesma chave. A chave da oração em língua, a maioria ora em língua, que é muito usado por Deus em curas, em milagres, né? Você vai ver a história dele, ora muito em línguas. Pastor, o pessoal já está chamando o pastor do Benihil brasileiro? Não, ainda não está, não. Eu gostaria, né, de chegar lá logo. Né, mas... Porque a unção está muito forte no ministério do pastor agora, né? Ver no canal as mensagens. Sim, sim. Até a unção no paletó, não está chamando do Benihil? Ainda não está, não. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. A unção realmente aumentou, pastor. E eu acreditei que ela aumentaria e ela tem aumentado. E aí, imagina, eu estou querendo mais. Eu estou querendo mais. Quer mais? Quero mais. Eu quero mais. Eu disse há alguns anos atrás. Porque quando eu comecei a orar em línguas, eu vi o segredo dos grandes homens de Deus e li os generais de Deus, li os heróis da fé. Eu pensei assim, eu quero que esses homens tenham. E eu disse para Deus, eu não saio da terra antes de viver exatamente como eles. Antes de viver essas experiências que eles tiveram. Eu não saio, eu não arredo o pé da terra antes de viver tudo isso. E eu estou nessa jornada, pastor. Eu estou nessa jornada para ter e viver tudo aquilo que eles viveram, experimentar. Agora, eu vou te falar uma coisa, eu já experimentei muita coisa, viu? Por exemplo, eu vi o Benihil passando o paletó e pessoas caindo. Eu já tenho experimentado isso também. Então, muita coisa ainda vai acontecer e eu acho que nós estamos muito perto disso, viu? Glória a Deus. Quando o pastor vai ministrar não só na sua igreja, qual é? A sua igreja é Verbo da Vida em Pirituba? Verbo da Vida em Pirituba. Então, você que mora em Pirituba, procura lá o Verbo da Vida, tem uma igreja de milagre lá, né? Tem uma igreja de milagre, poderosa em Deus lá, viu? Qual é o endereço lá, pastor? Fala aí. Rua Ambrosia do México, 269, no Jardim Cidade de Pirituba, ao lado do terminal de ônibus, né, de Pirituba, e também ao lado da estação de trem de Pirituba. Então é fácil acesso. Hein, pastor? Mas o pastor também é muito convidado para ministrar em várias igrejas, ministrou até um dia desse, foi sábado passado, um pouco tempo do apóstolo Alexandre, que participou do podcast. Sim. Ministrando a palavra, você sendo usado em cura, um milagre, qual algo que impactou muito quando você foi ministrar? Ou no Verbo da Vida mesmo, onde o pastor é pastor, ou em uma igreja que você foi ministrar e aconteceu algo que foi muito forte, a unção ou cura? Tem milagre, duas coisas, duas situações que eu quero contar. Uma delas, eu preguei numa quadrangular lá em Campinas uma vez, e um dos meus ajudantes, né, o Jean, ele me chamou e falou assim, pastor, aquela menininha, aquela mocinha quer que você ore por ela. Eu falei, tudo bem, traga ela aqui. Ele disse, ela não pode andar. Eu disse, ela não pode andar? Ele falou, ela não pode andar. Eu falei, tá bom, eu vou até ela. Porque ela tinha chegado de muletas, né, arrastando as pernas. E ela estava sentada lá, colocaram ela na primeira fila. Ela não estava antes, ela foi para a primeira fila quando eu comecei a orar pelas pessoas. Então eu não vi, né, ela chegando. Então ele falou, ela está ali, ó, na primeira fila. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu me ajoelhei, porque agora eu tô sabendo que ela não anda. Eu me ajoelhei na frente dela e eu falei, você sabia que o Papai do Céu quer curar você? Ele não quer que você fique assim? Ela falou, eu sabia. Eu falei, então eu vou orar por você hoje e você vai sair daqui andando, tá bom? Falei pra ela. Eu tava muito ousado, debaixo de uma forte unção. E aí dúvida. Sem dúvida, eu não tinha dúvida. Eu falei, ele vai te curar hoje. Ela falou, tá bom. Aí eu peguei as duas pernas dela, levantei, perna mole, rapaz.
levantei assim as pernas dela e comecei a orar. Na hora que eu comecei a orar, eu senti tremer a vibração na minha mão, das pernas dela, eu senti. Aí eu senti aquilo, eu falei, o poder entrou aqui. Eu coloquei as pernas dela no chão, falei, vamos andar? Levantei ela e ela saiu caminhando comigo naquela igreja. A igreja explodiu de alegria. Eu nunca vou esquecer aquilo. Glória a Eu Deus. nunca vou esquecer. Então, essa foi uma situação que para mim foi bem chocante. Agora, eu tive uma mulher que veio para mim uma vez, numa outra igreja lá no interior. Ela veio para mim, em Assis agora. Ela veio e disse assim, eu queria que você orasse pela minha mãe, ela tá com câncer. Eu falei, tá bom. Ela trouxe um pano, né, uma peça de roupa, um lencinho. Aí eu orei, impus as mãos, orei. Ela foi embora. E aí eu voltei, eu sempre voltava nessa igreja, mas um ano depois, ela me procurou e disse assim, lembra que você orou pela minha mãe? Falei, sim. Ela falou, ela foi curada do câncer. E agora eu queria que você orasse pela minha sogra, que também está com câncer. E aí eu falei, você tem alguma peça, alguma coisa? Ela disse, não. Eu falei, pedi para a igreja, dá um lencinho aqui para mim. Eles me deram um lencinho daquele de papel. Eu impus a minha mão no lencinho, orei, entreguei para ela. Quando eu entreguei, ela caiu, apagou no chão. O poder estava muito forte naquele lenço, ela caiu. Depois de um tempo, ela levantou. E ela foi embora, levou para a sogra dela. Ela voltou para mim depois e disse, a minha sogra foi curada também. Então, eu jamais vou esquecer. Eu tive muitos resultados, muitas curas, mas tem algumas que a gente nunca esquece, que impacta a gente, sabe? É verdade, impacta. Pastor, essa pergunta que eu quero falar, mas aproveitando que a pergunta tem a ver, até divulgar um novo programa. O Podcast, para você que é novo, se está assistindo pela primeira vez, esse é o programa número 27. O número 1 começou com o pastor Edson Conceição, tá? O link aqui na descrição. Mas o Podcast 27, nós chamamos convidado e cada um fala do assunto. Se uns é usado em cura, outros é usado em libertação. O assunto do convidado, ele conta a história. O pastor Edson já contou a história dele no primeiro. A maioria conta a sua história quando vem a primeira vez. Quando vem a segunda, nós já vamos direto no assunto, como está sendo esse aqui. Sim. Mas só que nós vamos começar um novo programa chamado Vida no Espírito, Semeando Vida no Espírito. O pastor Danilo Campos está vindo uma vez, segundo sábado, todo segundo sábado, está vindo aqui em São Paulo, né? E aí nós vamos gravar esse Semeando Vida no Espírito para ficar focado falando da vida do Espírito, que é diferente do podcast, que o podcast é de acordo com o convidado, a história do convidado, é o ministério do convidado, é a unção do convidado, ali que o convidado se move, ele fala. Então, mas esse Semeando a Vida no Espírito, que é o novo programa, vai ser focado na vida do Espírito. Então, vai ser esse assunto que nós vamos estar falando, se Deus quiser, vai começar, né? Vamos gravar dia 11, dia 12 ou dia 13, está no canal, se Deus quiser. E aí eu vi eu estava vendo lá, preparando as perguntas, eu vi lá que tem uma playlist no seu canal chamado Vida no Espírito. Sim. O que significa uma vida no Espírito? E eu gosto desse assunto, vida no Espírito, né? Como o David Robertson falava, e eu também acredito assim, ele se divide em 5 práticas espirituais, a vida no Espírito, né? 5 práticas espirituais. Então nós vamos chamar assim, o orar em outras línguas, né? Adoração pessoal, né? A confissão da palavra, a meditação da palavra e o jejum. Então, essas 5 práticas, elas têm que acompanhar os cristãos na vida delas, né? Então, em toda a vida do cristão, essas 5 práticas têm que estar ali. A meditação na palavra, a confissão da palavra, o jejum, a adoração pessoal e a oração em línguas, tem que acompanhar a vida do cristão. E o cristão deve orar em línguas todos os dias. Ele tem que orar em línguas todos os dias. Então, quando falamos de vida no Espírito, nós falamos desses assuntos, né? Então, esse podcast sobre vida no Espírito, com certeza vai ser bênção demais falando sobre esses tópicos para as pessoas. Então vai ser riquíssimo, né, gente? Esse podcast do pastor Ariston com o Danilo Campos vai ser riquíssimo, com certeza. Glória a Deus. Pastor, nesse tempo da oração em línguas, o que Deus tem revelado que realmente essa mensagem vai pegar na igreja e o povo vai orar em línguas. Tem um pastor lá de outro estado que falava assim, o Brasil ainda vai orar em línguas, que ele profetizava que Sim. ia se espalhar essa mensagem. Como você falou que há uma oposição do inimigo, o ensino errado, Sim. mas se realmente essa mensagem vai pegar no Brasil e o povo vai orar em línguas, você crê nisso? Eu creio piamente nisso. Olha só, toda a oposição do diabo não é mais forte do que a força do Espírito Santo. Então, assim, a oposição sempre existiu, né? Vai continuar existindo, mas o poder do Espírito Santo vai ser sempre maior.
Então, eu acredito que isso vai espalhar, que já está espalhando, né? Chegou até nós também, nós estamos espalhando. Agora eu estava ouvindo ontem o Oral Roberts. O Oral Roberts partiu aí para estar com o Senhor com mais ou menos 90 anos de idade, né? E uma das últimas mensagens que Deus deu para Oral Roberts era para falar sobre o dom de línguas e até de interpretação de línguas. E ele trabalhou fortemente nisso. E ele estava falando nessa mensagem que eu estava ouvindo dele, que Deus tinha falado com ele para levar essa mensagem, né? Para trabalhar isso forte. Então ele foi um dos que trabalhou em cima disso. Kenneth Hagin, nós vemos que também ele mexeu muito nisso nos últimos dias da vida dele, falando muito do Espírito Santo, fazendo os cultos do Espírito Santo, né? E o Kenneth Hagin, nós sabemos também que ele falava fortemente sobre esse assunto de orar em línguas. Tanto que nós temos um compilado das mensagens dele, que se tornou o livro Línguas, depois do Pentecostes, que o pastor Ariston citou aqui. O Dave Robertson também, antes de partir para estar com o Senhor, ele trabalhou, construiu o ministério dele em cima do vida no Espírito, mas principalmente a oração em outras línguas. E ele falou fortemente sobre isso. E esses caras, eles espalharam essas mensagens. E no Brasil, especialmente o Dave Robertson, concentrou muita força aqui. E já pegou muita gente. Então, assim, pastor, eu acredito que isso já está espalhando, que vai se espalhar mais. E eu até acredito que o avivamento está ligado a isso. A vinda de Jesus está ligado por esse derramar do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo e a oração em línguas. A igreja nasceu, né? Ela nasceu em Atos, quando o dom do Espírito Santo veio ali sobre eles, e depois eles saíram para fazer a igreja, né? Que Jesus tinha falado. Então ela nasceu debaixo do Pentecostes, vou chamar assim, nasceu embaixo do Pentecostes, e ela vai terminar com um nível maior ainda de Pentecostes na Terra. E quando nós falamos Pentecostes, nós não estamos falando da festa do Pentecostes, mas do acontecimento daquele dia. Do derramar. Né? Do derramar do Espírito Santo, de Atos 2. Então, eu acredito que a glória dessa última casa será maior do que aquela primeira. Então, a forma que vai terminar essa igreja vai ser maior do que quando começou. Então, pastor, nem o inferno inteiro vai conseguir barrar nada e nem ninguém vai conseguir barrar o mover poderoso do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que é todo mundo que vai entrar nisso, que é todo mundo que vai pegar. Eu estou dizendo que vai pegar, vai ficar forte, vai ser poderoso e vai virar por causa desse carro-chefe, o Espírito Santo com o seu dom do batismo no Espírito Santo, da oração em outras línguas. Então, isso virá com muita força, pastor. As trevas não vai conseguir prevalecer, ela não consegue prevalecer. Então, a minha resposta para a sua pergunta é que já está acontecendo, né? E isso vai explodir. É por isso que eu não paro de falar desse assunto. Eu sou compungido a falar desse assunto. Eu sei que eu não posso parar, porque Deus está preparando o terreno para fazer o que ele quer fazer. Quando nós levantarmos um exército de oradores em outras línguas, pessoas que praticam oração em línguas, meu Deus do céu, o diabo vai ser sacudido, o inferno vai ser sacudido, né, por assim dizer, né? Então nós vamos causar um estrondo na terra. Aí vão falar de nós num nível maior de proporção aquilo que falaram da igreja primitiva. Aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até nós. Então vai ser num nível maior de proporção, mas eles vão falar a mesma coisa. Glória a Deus. Pastor, não sei se você já teve uma experiência. Uma vez eu fui impactado com essa mensagem, igual o pastor Edson, e ele, através do seu canal, das redes sociais, do seu ministério, tem espalhado essa mensagem da oração em línguas. E parece que nós, é o segredo, né? Você fica tão impactado, né? Tem que espalhar esse segredo. Sim. Desses homens de Deus. E aí um dia, contra os pastores, vou falar sobre isso. Pastor, você precisa orar em línguas, e tento explicar para ele. E aí eu lembro uma vez eu falando para um pastor da oração em línguas, porque faz isso, faz aquilo, tá? E vi no final da conversa, legal, tá? Eu vi que ele não interessou, não recebeu como eu recebi aquela revelação, não Sim. teve o entendimento que eu tive. Tanto que ele continuou na mesma estilo de vida, coisa e tal. Você já teve essa experiência de falar para algum pastor, falar para algum irmão, e parece que ele não entender? Eu já tive, pastor, mas eu queria compartilhar de novo minha experiência dentro disso daí, que eu acho que vai ajudar mais ainda as pessoas. Como eu disse, pastor, eu cresci numa igreja evangélica. Eu cresci numa igreja cristã evangélica. Quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe se converteu ao evangelho. E a vida da nossa família destruída. Meu pai bebia muito. Meu pai ganhou muito dinheiro.
né? Ele era um mestre de obra e tudo, ele ganhou muito dinheiro. Só que do jeito que ele ganhou, ele gastou com as mulheres e ele gastou com a bebida, né? Então a gente viveu de maneira miserável, pobre e miserável. E meu pai tendo tudo isso, de talento. Agora, minha mãe se converteu em 82, eu tinha 5 anos de idade, nós somos 10 filhos, né? Minha mãe e meu pai tiveram 10 filhos. Então, em 82, ela se converteu, a gente cresceu ali naquela igreja pentecostal. Só que a igreja pentecostal, você sabe, é pentecostal de nome, né? Mas eles não têm a prática do que deveria ter, que é da oração em línguas e tal. Então, a gente cresceu naquela igreja. E quando a gente vinha crescendo ali, eu me lembro como adolescente, quando eu voltei para a igreja, depois de ter 2 anos desviado, com 16 anos eu fui batizado no Espírito Santo, com 16 anos, porque a gente buscava isso, nós éramos uma igreja pentecostal, então a gente buscava o Espírito Santo, e eu fui numa vigília batizado no Espírito Santo, por alguém que veio pregar na nossa igreja, que era da palavra da fé, né? Veio pregar na nossa igreja, e ele impôs as mãos sobre mim e eu recebi. Só que eu passei, pastor, mais 11 anos, tendo esse dom, recebido esse dom em 94, com 16 anos, só que eu passei esses longos 11 anos sem praticar. Agora, sabe o que é mais curioso? Você sabe disso, você lê os livros do Kenneth Hagin. Nos livros do Kenneth Hagin de dons, entre outros livros, ele não fala sobre esse assunto? Ele fala ali, e ele fala de maneira clara. Eu sei que ainda não tinha o livro Tongues, Línguas, do Kenneth Hagin. Não tinha esse livro ainda. Mas tinha outros livros que o Kenneth Hagin falava do dom do Espírito Santo, do batismo, do orar em línguas. Tem um livro que ele fala do Espírito Santo, que fala 10 razões para o crente orar em línguas. Tem esse também, e eu já tinha lido. Eu tinha lido esse, eu tinha lido outros livros do Kenneth Hagin. Então, o que eu estou pensando que eu quero te falar para juntar com a sua pergunta, tá? Então, eu comecei a ler os livros do Kenneth Hagin no mesmo ano que eu fui batizado no Espírito Santo. Então, sabe aquele livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus? Eu li em 94 aquele livro, a primeira vez. Eu já li esse livro umas 5 vezes, né? Mas eu li em 94. Em 94 foi quando eu fui batizado. Eu não pratiquei por 11 anos o espírito, o orar em outras línguas. Agora, é curioso, o Dave Robertson, que é quem eu cito sempre nas minhas mensagens, que onde eu fui impactado para ter a revelação da oração em línguas, ele mesmo aprendeu isso do Kenneth Hagin. Né? Porque ele conta, eu sei que ele conta que ele ficou num quartinho, né? Que ali ele ficou orando em línguas por acaso, mas ele também conta que alguém entregou algumas fitas para ele do Kenneth Hagin. Fita cassete, né? Que era os áudios. Ele também conta isso na experiência dele, que enquanto ele estava naquele quartinho, levaram essas fitas para ele e ele começou a ouvir esses áudios do Kenneth Hagin, de ensinos do Espírito Santo, de ensino de oração em línguas. E aí, com certeza, né, como nós fizemos no Brasil, ele deve ter feito lá, ele começou a ouvir e ler Kenneth Hagin. E nisso, ele entrou fortemente nessa pegada da oração em línguas. O Dave Robertson. Agora, olha o que eu estou falando para você. Em 94 eu fui batizado no Espírito Santo, comecei a ler Kenneth Hagin, só que eu passei 11 anos sem perceber a mensagem do Hagin. 11 anos sem prosperar, 11 anos sem praticar a oração em línguas. O mesmo cara que impactou a vida do Dave Robertson, que veio me impactar depois, era o cara que eu já tinha lido. E eu não estava sendo impactado. Então, de alguma forma, eu não peguei, não captei a mensagem. De alguma forma, por algum motivo, eu não entendi a mensagem e eu não peguei. Porque eu deveria ter, aqueles 11 anos que eu estou falando de 94 a 2005, ter praticado. Porque deixa eu te contar uma outra coisa, pastor. Lá na igreja onde eu congregava, eu tinha a chave da igreja. E eu ia para lá e me trancava lá para orar. Só que eu orava em português. Eu não sabia orar em línguas. Eu tinha o dom. Eu sabia orar em línguas no sentido de eu sei fazer, mas eu não sabia que era para eu praticar. Eu pensava que eu praticava quando vinha o Espírito Santo, eu sentia unção. Eu achava, pastor, que era isso, entendeu? Só que aí, o que aconteceu comigo? Passei esses 11 anos sem praticar. Em 2005, parece que caiu dentro de mim. Tipo, eu preciso estudar esse assunto da oração em línguas mais fortemente, eu preciso orar em línguas. Então foi 11 anos depois. Eu acredito também que, claro, todo aquele ensino do Kenneth Hagin foi se juntando tudo para que eu pudesse chegar nesse lugar. Eu acredito nisso, que foi construindo uma base. Mas por que eu não percebi antes? Por que eu demorei longos anos, 11 anos? Eu acredito, pastor, que é o mesmo que acontece com muita gente. Esse pastor que o irmão citou agora, você está conversando com ele ali, ele vai embora sem perceber, os olhos continuam, por assim dizer, tapado, né? Ele vai embora. Pode ser que um dia lá na frente ele vai lembrar dessa conversa. Ele vai falar, ele me falou há anos atrás.
Pastor Ariston contou isso para mim e eu não prestei atenção nele. Pode ser, pastor, que isso vá acontecer com esse irmão aí, como aconteceu esses longos anos, 11 anos comigo, de eu não orar em outras línguas. Em 2005 eu começar. E aí, sabe como eu fiquei? Vou usar o termo frenético. Eu fiquei assim, tipo, eu preciso orar e eu preciso falar. Eu preciso orar e eu preciso falar. Eu preciso compartilhar. Então eu fiquei assim, só que ao mesmo tempo eu olhava para trás e pensava, por que eu não descobri antes? Por que eu não despertei antes? Por que eu não entendi antes? Porque se eu tivesse entendido antes, eu já estava a quilômetros de distância na frente. Então, assim, quando as pessoas descobrirem que se elas entenderem esse assunto do orar em outras línguas, vai lançar elas na frente, elas vão olhar para trás e vão pensar, eu deveria ter começado lá atrás. Eu deveria ter prestado atenção lá atrás. Então, é melhor que você preste atenção em nós. É melhor que você ouça os nossos conselhos nesse sentido. É melhor que você escute e você preste realmente a atenção devida para que a sua vida seja transformada logo, porque o Senhor Jesus já está voltando e não vai dar tempo para fazer muita coisa. Eu me arrependo, pastor, de não ter entendido antes, de não ter praticado antes, mas agora não há tempo mais para chorar pelo passado. Eu preciso urgentemente orar em línguas o máximo que eu puder para que a minha geração possa ser alcançada de maneira sobrenatural e poderosa, não pela minha força, mas pela força e o poder do Espírito Santo, que foi o que Deus falou através do profeta para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão, que caia a ficha. O pessoal fala que o ditado, né? Caiu uma ficha. Pastor, fala aí as suas redes sociais para o pessoal te seguir no seu canal. Tem várias mensagens abençoadas. Tem uma mensagem lá que eu já ouvi, né? Porque é em áudio. Saúde divina, várias vezes. Outras mensagens sobre fé. E fora da oração em línguas tem um monte. Fala aí o canal, Instagram. Instagram também. Então vamos lá, vamos com o canal no YouTube. Meu canal no YouTube é Edson Conceição Oficial. Edson Conceição Oficial. A gente tem cerca de 500 pregações lá, né? Mais ou menos umas 60 de oração em línguas, muitas sobre jejum, muitas sobre unção, muitas sobre vida no Espírito, confissão da palavra, meditação na palavra, entre outras coisas, adoração pessoal. Tem bastante coisa no meu canal no YouTube, tem as playlists lá para facilitar a sua vida, tá bom? Então tem playlist desses assuntos, procura no meu canal. Agora, se você que já está ouvindo essas mensagens nossas, esse podcast do pastor Ariston Júnior, se você for no meu canal e acompanhar aquela lista de mensagens de oração em línguas que eu falei que tem 62, e você, uma vez por dia, durante 2 meses, você ouvir uma daquelas mensagens e orar em línguas, você vai mudar a sua vida. Então, pratica isso. Agora, se você puder fazer mais, ouça 2 mensagens por dia orando em línguas. 2. Em 30 dias você vai ter ouvido as mensagens do meu canal sobre oração em línguas. Oh, glória a Deus. E o Instagram? O Instagram é Edson Conceição 77. Então, @Edson Conceição 77. Então, segue o pastor lá no Instagram, que talvez lá, você que tiver dúvida, pode entrar no direct, perguntar lá. No Instagram é mais fácil a comunicação, né? Eu quero só, antes de continuar, pastor, eu quero dar um aviso aqui. A câmera está aí, minha aqui, só para dar um aviso. Quero só avisar que nós lançamos agora, pastor, 10 e-book com preço baratinho. Desses 10 e-book tem 2 livros que é meu. E-book, para quem não sabe, é livro digital para ler no celular, computador, tablet. A pessoa, quando compra esse e-book, está na plataforma da Hotmart. Então a própria Hotmart vai mandar para o seu e-mail o acesso. Você compra e vai no seu e-mail o acesso para você entrar na Hotmart. Entra na caixa de entrada ou às vezes cai na caixa de spam quando você compra o e-book. Então esse 10 e-book é falando sobre cura e libertação. É uma forma de você estar sendo abençoado com a leitura. Tem 2 livros que é meu e outros 8 de pastores e pastoras na cura e libertação. Então você pode adquirir, está no primeiro link na descrição aqui, você adquirindo menos do que uma pizza. Então, quando você come uma pizza, você come, daqui a algumas horas vai embora. Mas o conhecimento que você
coloca na sua mente, nunca mais sai. Nunca mais sai. Nunca mais sai. E também quero agradecer também, agora, quero agradecer o vereador Diogo Maneira, que tem ajudado o nosso projeto. Ele é o vereador lá na cidade de Ribeirão Pires. Que Deus possa estar abençoando todos os seus projetos. Gratidão, e vamos crescer junto com a ajuda de Deus e com a bênção de Deus. Pastor Edson, qual é a revelação que você lembra que foi o resultado da oração em línguas? Você estava buscando algum tipo de revelação na palavra ou revelação para o ministério? Você falou agora há pouco que às vezes vem ideias, mas uma que você foi algo muito forte do Espírito Santo, que você sabe que foi fruto disso, né? Da oração em línguas veio essa revelação, essa sabedoria. Você lembra de alguma agora específica para o ministério, família? Sim, primeiro que algumas mensagens minhas veio diretamente do Espírito, né? Subiu no meu coração, diretamente do Espírito. Mas eu me lembro um tempo de que eu estava de jejum, né? E orando em outras línguas lá no prédio da igreja, né? E Deus usa várias formas para falar com a gente. E eu estava conversando com o dono do prédio, ele me falou uma frase, uma palavra, né? Ele me falou uma frase. Ele disse, eu tinha eu estava naquela igreja lá, eu mudei para aquele prédio e eu não conseguia fazer nenhuma obra lá. E aí eu tinha passado o ano inteirinho de 2019 sem conseguir. Mas não conseguia por causa Não tinha dinheiro. De recurso. De recurso financeiro. Então eu mudei para aquele prédio para pagar o dobro de aluguel. E eu sabia que eu deveria estar ali. Mas uma coisa é você saber, outra coisa é você ter dinheiro, né? E eu não tinha dinheiro para fazer as obras, tantas que precisava naquele prédio. Então do jeito que estava o prédio, eu pintei a parede e entrei. E ainda pintei lá do jeito que dava. Então eu entrei sem púlpito, sem plataforma, sem nada, pastor. Sem nada. E aí eu tava angustiado com tudo aquilo. E ainda a gente foi embora ainda. Se eu já não conseguia, imagina agora. Aí piorou. Gente foi embora. E eu orando em línguas e buscando a Deus. Orando em línguas e buscando a Deus em jejum. Eu entrei no jejum de 40 dias e fiquei lá orando em línguas. Eu conversando com o proprietário, ele disse, eu tinha lá um terreno também, eu precisava construir uma casa, um quarto pro meu filho, e eu tinha um barranco. E eu falei, quer saber? Eu senti de Deus, arranca o barranco, corta o barranco. E eu não tinha dinheiro nem para cortar o barranco, mas eu fiz um trabalho, aí ganhei um dinheiro, cortei o barranco. Quando eu arranquei o barranco lá, ele me contando, quando eu arranquei o barranco lá, aí começou a chegar todo o dinheiro que eu precisava para construir. Aí ele olhou para o prédio e ele falou assim, por que você não arranca aquele balcão lá e arranca aquele trocador de roupa lá? Que era uma loja, né? E eu tava com esse balcão e trocador de roupa ainda lá, feito de drywall, que era dele. Aí ele foi embora. E aí subiu no meu coração. Arranca o balcão, arranca o negócio, chama os membros da igreja para vir aqui, para eles poderem arrancar isso aí e começar a obra. Mas como começar sem dinheiro? Aí eu falei assim, eu vou começar hoje. Já tinha entrado a pandemia em 2020. As pessoas não estavam indo para a igreja e não tinha culto mais. Só que eu escrevi no WhatsApp dos homens, do grupo de homens da igreja. Vem para cá, quem puder, porque nós vamos derrubar o balcão e nós vamos derrubar aquele trocador de roupa. Começou a chegar um, começou a chegar dois. Então eu tô contando isso para você porque da onde que veio a sabedoria de Deus? Deus ele vai usar várias formas para te falar. Enquanto você estiver orando em línguas, ele vai atrair para você a sabedoria. Ele vai atrair para você. E às vezes é aquilo que eu disse. Pode ser uma coisa simples. Arranca o balcão. Mas arranca o balcão não é muita sabedoria. Não, se for do nada. Se for de Deus, qualquer coisa que ele te falar é. Isso eu tô falando de maneira natural, né? Uma fala natural. Mas às vezes, pastor, eu tô orando em línguas, eu recebo uma inspiração dentro de mim. Faça algo, faça isso. E aí eu vou e faço. Nesse sentido que eu estou falando para você sobre arrancar o balcão, eu vivi 2 anos de colheita naquela igreja durante a pandemia, 2020 e 2021. E foi o tempo que mais entrou dinheiro na minha igreja. Entrou muito dinheiro, pastor. Mas quando você agiu? Quando eu agi. Então assim, eu vou falar para você, as minhas obras durante os 2 anos, elas custaram mais de 200 mil reais. Mais de uns 250 mil reais. Em 2 anos de pandemia que nós vivemos, o mundo inteiro viveu, eu fiz obras de 250 mil reais. Eu estou contando de tudo, né?
tanto obras quanto compras, né? As cadeiras, por exemplo, minha, que eu tenho lá, 200 cadeiras custaram 50 mil reais. Eu não tinha dinheiro para isso. Começou a vir de todos os lados, de todas as formas, começou a chegar, entendeu? Ofertas de pessoas, ajuda daqui, ajuda dali. Agora, como acontece isso? Só Deus. Então, por causa de uma direção e seguir aquela direção, que às vezes parece nada, é dali que virá tudo que você precisa. Então, eu vivi assim de maneira extraordinária as colheitas daquela igreja. De maneira extraordinária. Então, a gente tem que prestar atenção quando estiver orando em línguas nas direções. Entendeu? A gente tem que prestar atenção nas direções. Vai ser uma direção simples, né? Parecia simples, né? Às vezes, o balcão e ali já... Isso. Às vezes ele pode falar para você, pastor, vai lá naquele tal lugar e fala com aquele homem. Aí você fala, mas faz sentido. E se você continuar pensando que não faz sentido, não vai fazer sentido. E é só isso que vai acontecer. Agora, se você for lá, pode fazer muito sentido. Então, quando você estiver orando em línguas, a sabedoria de Deus virá. E a sabedoria de Deus, ela não se compara com a sabedoria do homem. Então, não quer dizer falar algo místico, mas quer dizer falar algo simples que dá resultado. Entendeu? Algo simples pode dar mais resultado, se vier de Deus. Entendeu? Se vier de Deus. Às vezes uma palavra já quebra o jogo, já mostra revelação. Pastor, curioso, quando o pessoal convida o pastor para ministrar na igreja, você fala sobre oração em línguas, fala sobre unção, ou depende da igreja, ou é direção do Espírito Santo, ou você sempre vai e fala da oração em línguas? Tem várias questões dentro disso. Tem a questão do que eles estão pedindo, né? O que eles querem. Que alguns talvez falam, vem aqui falar da oração em línguas. Da oração em línguas, eles dão um tema, ou vem falar do Espírito Santo, eu já sei que eles querem também a oração em línguas, né? Então, eu vou agora para o Rio de Janeiro, né? Rio das Ostras, vou pregar lá no final do mês. O pastor eu conheço, quero trazer ele um dia aqui, mas mora lá no Rio. É o pastor que fala da interpretação de línguas, também fala da oração em línguas. Esse. Um dia fazer um podcast com ele, fala isso pra ele. Por favor, faça isso. Faça um podcast com ele falando sobre o dom de interpretação de línguas mesmo. A explicação dele é ótima. É ótima. E ele tá melhor agora, viu? Tá melhor ainda? Tá melhor agora. Eu estive com ele numa conferência lá em Assis, e aí ele fluiu nesse dom fortemente. Eita. Pegou o microfone, interpretou fortemente. Não, então, vou trazer com ele. O nome dele é Vitor Noro, pastor Vitor Noro. E é na igreja dele que eu vou estar. Então ele pediu para eu falar sobre, fazer a conferência do Espírito Santo, e ele quer que eu conte o meu testemunho sobre o batismo no Espírito Santo, a oração em línguas. Ele quer que eu conte. Então, nesse caso, eu tenho que falar do assunto. Agora, eles podem me chamar para diversas coisas, mas se eu entender que eles estão querendo que eu vou para a vida no Espírito, que eu vou para a oração em línguas, eu vou para isso. Eu sou apaixonado por falar disso. Eu gosto. Só que eu gosto de ir nas igrejas, especialmente na que eu não fui ainda, e falar disso. Entendeu? Quando você vai a primeira vez, eu já quero falar disso. Se eles me deixarem livre, pastor, eu vou falar de oração em línguas. Sim. Entendeu? Se eles me deixarem, fica livre, pastor, eu vou falar de oração em línguas. Eu fui pregar agora numa igreja Verbo da Vida do Limão, fez 2 anos. Fez 2 anos. Né? E os fundadores dessa igreja, eles foram membros da minha igreja. Estiveram comigo por anos e já ouviram a minha história. Só que eu fui na igreja deles e eu falei desse assunto. E eu não tenho nenhum constrangimento para falar. Eu fui treinado, por assim dizer, pelo Kenneth Hagin, claro, através dos livros, né? E da escola Rema. Mas eu sei que o Kenneth Hagin, ele se manteve firme falando a mesma coisa. Então eu me mantenho firme falando a mesma coisa. Mas, pastor, não sei se você pode falar isso, né? Porque é ministério. Do Verbo da Vida, eu acho que o que mais fala sobre oração em línguas é o pastor. Ou estou enganado? Não está enganado. Tem outras pessoas que falam da oração em línguas? Sim, tem. Eu acredito que eu sou o que mais fala sobre o assunto da oração em línguas dentro do Ministério Verbo da Vida, mas eu também acredito que eu estou entre os que mais falam de oração em línguas no Brasil inteiro. Sim, eu estou entre eles, tá? Não estou dizendo que eu sou o que mais fala, talvez sim. Mas dentro do meu ministério, eu acredito que eu sou o que mais fala, e no Brasil eu estou entre os que mais falam do assunto. Sim. Pastor, você falou que a oração em línguas, pegando esse gancho, que você disse que a oração em língua muda você em todas as áreas, você falou sobre prosperidade. O que chega de pessoas no TikTok, no Instagram ou no canal falando, pastor, ore por mim, que eu tô com problema financeiro, é muita gente com problema financeiro, crentes
E você disse que a oração em línguas muda todas as áreas até a prosperidade. Sim. Pode ajudar essas pessoas que tem muita gente com problema financeiro? Pode, e é bom a gente falar sobre isso aí. O que a oração em línguas vai fazer muitas vezes é te levar, como o David Robertson costumava dizer, ela vai te levar para aquilo que você precisa na sua vida, né? Por exemplo, se você precisa de finanças, a sua mentalidade com relação a finanças precisa mudar, né? Agora, quando você entra na oração em línguas, a oração em línguas vai te levar para esse caminho. Ela vai te levar para um lugar onde você vai ler e ouvir e assistir mensagens e ensinos sobre isso, entendeu? Então a oração em línguas vai te levar para lá, vai te empurrar para lá, porque a renovação da mente é necessária para a mudança de mentalidade, para as pessoas prosperar. Entende? Eu não mudei isso na minha vida e tenho mudado somente por causa da oração em línguas. A oração em línguas está me levando para um lugar de renovação da mente, entendeu? Então, ela vai te conduzir, vai te colocar diante de livros, de ensinos poderosos de pessoas sobre essa área. É importante falar isso, é importante as pessoas saberem disso. Que assim, a oração em línguas vai fazer o quê? Porque quando você estiver orando em línguas e você estiver lendo ou ouvindo ensino sobre aquilo, a oração em línguas vai ajudar você a ter a revelação daquilo. Porque você pode passar a sua vida lendo e não aprendendo, certo? Você pode passar a sua vida ouvindo e não aprendendo, né? Então, agora quando você une a oração em línguas com aquilo que ela está te direcionando a fazer, você vai começar a orar em línguas, porque olha o que eu fiz, eu vou te dar um exemplo muito claro, tá? E aí vai ficar mais fácil. As pessoas pensam que eu fiquei lá só orando em línguas e aconteceu. Não, eu lembro, eu tenho no meu canal no YouTube, por exemplo, tá? 7 mensagens de um homem chamado Bill Winston. Bill Winston. Eu ouvi aquelas mensagens, eu não posso te falar quantas vezes aquelas 7 mensagens. Foram muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Só que eu deitava na cama e passava uma atrás da outra orando em línguas. As mensagens é sobre finanças? É, o reino de Deus, finanças, prosperidade, é sobre essas coisas. E esse cara é um cara muito próspero e muito forte nessa linha. Então eu ficava ouvindo um Bill Winston sobre confissão da palavra, meditação, essas pregações que tá lá no meu canal no YouTube. E eu ouvia, colocava o fone igual eu tô aqui, orando em línguas e ouvindo as pregações, uma atrás da outra, orando e ouvindo. Então eu sabia que eu precisava renovar a mente e orar em línguas para ter a revelação. Então eu uni essas coisas, eu uni. Então as pessoas precisam fazer o quê, pastor? Orar em línguas muito, né? Para ter revelação do Espírito, para estar no Espírito, e elas têm que ouvir mensagens, ler sobre o assunto. Entendeu? A pessoa está morrendo com câncer, é um exemplo, aí ela quer ouvir mensagens sobre os finais dos tempos. Está morrendo com câncer, quer ouvir sobre dons ministeriais. Não faz sentido. Vai ouvir sobre saúde, sobre cura. Tem que ouvir sobre saúde, sobre cura. Então, você está precisando de finanças, por que você está ouvindo sobre dons do Espírito? Você está precisando de finanças, por que você está ouvindo sobre o Apocalipse? Não faz sentido, cara. Tudo isso é importante? Esses assuntos são importantes, tudo que tem na palavra é importante. Só que agora o seu corpo espiritual, por assim dizer, ele precisa de um nutriente específico, né? Se o corpo físico precisa de um nutriente específico, qualquer comida é boa naquela hora? Qualquer comida é boa de um modo geral para o corpo inteiro, mas o seu corpo precisa de um nutriente, uma vitamina. Né? Se você precisa de uma determinada vitamina, você precisa pegar aquela vitamina. No caso de alguém que não consegue sair da pobreza, da miséria, ele precisa dessa vitamina na vida dele, por assim dizer. Ele precisa se concentrar nessa área da vida dele. Ele precisa ler e ouvir sobre o assunto. Então ele vai orando em línguas e ouvindo aquele assunto, lendo aquele assunto. Aí ele vai sair dali. Entendeu? Tem que fazer isso, tem que ter sabedoria. E a oração em línguas vai te levar para essa sabedoria também. É verdade. Vai conectar você à pessoa, treinamento, a estudo. Isso, pastor, isso aí. Há livros muito bons. Pastor, eu fiquei pensando sobre a igreja. Tem pastores que já falaram assim, a minha dificuldade não é entender, não é orar, é levar meu povo a orar. Existe isso. O pastor fala muita oração em línguas, ele até ora muito em línguas, mas ele tem algum desafio de levar a igreja que ele é pastor local para orar, ou acontece automaticamente? Deixa eu te falar uma coisa, a combinação do pastor praticar e dele ensinar bem um assunto, sempre vai dar resultados. Então, ou ele não está comunicando bem o ensino dele, ou ele não está praticando como ele deveria.
Então, se ele estiver, pastor, de novo, se o pastor estiver praticando e ele estiver comunicando bem, não tem jeito, as pessoas vão pegar. Entendeu? Não tem como não ser assim. Então, das duas, uma. Ou ele não está praticando, ou ele não está comunicando bem. Sim. Entendeu? Que às vezes está até praticando, mas não sabe ensinar e Comunicar. explicar. Porque, vamos lá, o ensino ele precisa ser acompanhado como que eu posso dizer? Sobre os testemunhos. Jesus usava parábola por quê? Você entendia melhor as coisas. Eu uso as histórias por quê? Porque as pessoas entendem melhor. E olha, muitas pessoas falam assim, é bem simples no modo de você ensinar. Você acaba contando as suas fraquezas, você conta os seus testemunhos. Eu faço isso por um motivo. Em primeiro lugar, levar as pessoas para o meu nível, onde elas podem compreender, entender, saber de onde eu vim e que é possível para qualquer outra pessoa também, né? E aí elas vão, pelas minhas histórias, elas vão entender os meus princípios, elas vão entender o ensino. Então Jesus contava parábola para facilitar o entendimento das pessoas. Eu conto as minhas histórias e as histórias que eu ouço também, para facilitar o entendimento das pessoas. Então, precisa ter essa combinação, que é o que eu estou falando sobre comunicar bem. O pastor precisa dar exemplo, o pastor precisa contar essas histórias pessoais dele para o povo entender. E olha, e o pastor não pode dizer somente das coisas boas no seu testemunho. O seu testemunho não começou com coisa boa. O meu testemunho não começou com coisa boa, né? Que senão a gente parece super-herói da fé. E nós não somos super-heróis. Eu tenho momentos, pastor, nós estávamos compartilhando agora há pouco, antes de vir para esse Podercast, a gente estava compartilhando, pastor, você me perguntou, teve momento onde você diminuiu na oração? Teve, mas eu disse pro irmão o seguinte, que até o David Roberts teve um momento que diminuiu. Qualquer um deles teve. A gente já ouviu o Antônio Cirilo falar que ele também diminuiu. Outros grandes homens de Deus também diminuíram, né? E até pararam por algum momento, né? Isso daí acontece por quê? Por causa da correria do dia a dia, e a gente acaba se entregando para essa correria do dia a dia, pelo trabalho e tudo, e daqui a pouco quando você vai perceber, você já passou alguns dias sem orar. Né? E eu digo orar mesmo, né? Orar de ter tempo de oração. Então, isso daí todos passamos. E se não prestarmos atenção, o tempo se estica e vai passando muito tempo. Então, pastor, a gente tem que falar, compartilhar isso com as pessoas, para que as pessoas sejam alcançadas no nível delas. Então, se a gente comunicar bem, elas vão pegar. Amém. Você falando do pastor David, lembrei numa conferência que eu fui com ele. O pastor David falou, ele trazia o pastor Alan Taylor. E aí ele falou assim que lá na igreja, lá nos Estados Unidos, chegou pessoas, Alan orou por mim, foi curado. E ele falou, o que ele tá fazendo? Aí foi falar para Alan, olha, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo o que você me ensinou. O que você me ensinou. Eu tô orando em línguas. E aí uns milagres aconteceu. E você lembra de alguém que você ficou impressionado que chegou na igreja, ou você tem contato via internet, que ouviu o seu ensinamento, começou a pôr em prática, orar em línguas e com seu resultado extraordinário? Você lembra de algum, ou na igreja local, ou os contatos via internet? O pastor Ricardo Silva é o pastor da minha igreja, pastor dos jovens da minha igreja. Agora ele tá cuidando dos casais lá com a esposa dele, a Érica. Então o pastor Ricardo Silva, ele é doidão, ele ouve as minhas mensagens assim muito. E ele ouviu a mensagem de consagração mais de 150 vezes. Eu tenho uma mensagem chamada consagração. Ele ouviu mais de 150 vezes. E é sobre o que consagração? A consagração envolve uma vida dedicada a Deus em oração. Né? E aí ele ouviu também pelo menos 1 hora de oração em línguas várias e várias vezes, entre outras mensagens, no secreto ele ouviu várias vezes. Então ele pegou as minhas mensagens e ele disse que toda vez que ele vai pregar fora, ou que ele vai pregar em nossa igreja, ele ouve essas mensagens de novo. E esse pastor Ricardo Silva, ele começou a experimentar as coisas que eu experimento. Né? A unção, poder, curas, pessoas caindo, enfim, ele começou a experimentar. Só que num dos momentos dele de tempo com Deus, ele teve algo que eu mesmo não tive. Ele teve uma experiência que ele disse, Jesus, eu ouvi o fulano de tal falando que o Senhor foi lá e beijou ele. O Senhor podia vir aqui me dar um beijo.
E ele conta que ele estava ali no quarto dele, aí daqui a pouco ele teve uma experiência, ele falou assim, agora eu vou descansar, vou dormir. Quando ele ia pegar no sono, ele falou que ele viu o corpo dele sair assim, ó, e ser levado acima do quarto dele, assim, com Jesus. E ele começou como se estivesse no ar, andando ali com Jesus. E aí Jesus foi e deu um beijo no rosto dele. Ali, nessa experiência, dessa visão. Forte, né? E ele disse que ele via a esposa dele ali e tudo. Então, ele teve uma experiência de ver Jesus ali, né? E aí teve mais coisas que ele sempre conta nas mensagens dele. Que, aliás, eu queria que você um dia trouxesse ele para contar isso e contar coisas nesse sentido. Vamos marcar o pastor Ricardo Silva. Traga ele aqui para falar desse assunto. Ele vai contar essa experiência que toda vez que eu ouço eu choro, tá? Eu choro porque é sensacional, eu sei que é real, eu conheço ele. Ele é um cara simples. E aí ele conta dessa experiência dele e eu fico pensando, uau! Ele me ouvindo, sabe? Me ouvindo as minhas pregações e ele já teve essa experiência. Teve uma experiência que eu faço. Ô, Jesus! Né? Então, assim, eu acho muito bonito, muito lindo, né? E eu falo brincando, claro. Claro que a gente quer tudo que tem, né? Mas ele é tão simples e ele entra nessas coisas. Agora, ele recebe a unção forte. Forte. Vem sobre ele mesmo. Ele recebe forte. Eu acho lindo, cara. Eu acho lindo. Ouvindo as minhas mensagens. Ele chegou lá na igreja lá, bem cru. Ele começou a me seguir muito de perto e segue até hoje. Ele está comigo há 12 anos. E ele me segue de perto, à risca, né? E ele segue à risca. E ele tem recebido tanta coisa, cara. Ele tem recebido tanto poder, sabe? Tanta experiência. Maravilhosa. Pastor, no primeiro podcast que nós fizemos, número 1, você falou que começou a orar em língua e começou a sentir a unção tangível no seu corpo. Há quantos anos atrás? 2005. 2005. Então hoje estamos... Há 19 anos. 19 anos. Então começou a orar em línguas há 19 anos atrás e ele começou a sentir a unção no seu corpo. Perguntar algo, e agora a unção está maior. Por que isso daí? A unção cresceu porque orou mais tempo em línguas? Ou é um nível de unção? Como explica essa unção maior que está acontecendo? Tá bom, eu vou falar de mim, tá bom? Alguém pode dizer, não, mas comigo aconteceu outra coisa. De mim, na minha experiência pessoal, é por causa do orar em línguas mais. Então, assim, eu passei esses 19 anos orando em línguas. E eu fui experimentando uma unção maior, depois maior. É verdade. Foi crescendo. É verdade que parece que Deus tem um tempo que ele muda a gente de nível. E eu cresci alguns níveis nesse sentido, tá? É verdade isso. Agora, se eu puder dizer para você de maneira bem clara por que isso aconteceu, eu não consigo negar que foi a oração em línguas e o jejum, tá? Jejuar me deixou mais sensível, né? Eu não fiz uma barganha, eu jejuei e Deus me deu mais unção. Não foi isso, eu não quero que ninguém me entenda mal, tá? Senão alguém vai escrever lá, jejum agora vai troca. Não é disso que eu tô falando. Mas é claro que o tempo de consagração, de jejum e oração, leva você para esse lugar de um nível maior. Então, orando em línguas, pastor, orando muitas horas em línguas, eu aumentei a unção. Eu aumentei no meu andar na unção. Então, eu passei de um nível para outro, de outro para outro, e agora eu tenho andado às vezes eu recebi a unção orando e às vezes pregando. Às vezes eu não estou nem orando e vem a unção. Eu passei ontem à tarde resolvendo coisas e a unção o dia todo comigo. Sentindo essa unção. Sentindo. O dia todo. Não estava nem ministrando nem nada. Não, eu estava resolvendo coisa, vendendo e comprando carro, né? Vendendo meu carro e comprando outro, no caso, e negociando. E eu sentindo toda aquela unção, entende? Então assim, eu orei ontem, orei um pouco. No dia anterior eu orei muito, né? No sábado, por exemplo, orei muito. Mas ontem, não, calma aí, ontem foi segunda. Então deixa eu me localizar. Essa semana passada inteira eu orei muito em línguas, mas muito. Semana passada inteira, até domingo. Orei muito em línguas, tá? Então, a unção veio forte nos cultos, eu preguei muito também esses dias. Então, a unção veio forte nos cultos. Na segunda-feira, eu orei de manhã, orei um pouco em línguas de manhã, né? E depois fui resolver minhas coisas, que eu contei agora. E enquanto eu estava resolvendo as coisas, essa unção estava ali o tempo todo e foi até a noite comigo. Foi até a noite. Acordei hoje de manhã sentindo um pouco dela ainda, dessa unção. Então, assim, eu comecei a perceber que não só tinha aumentado, como ela estava ficando mais tempo comigo.
Entendeu? Então, a unção tem ficado, pastor, mais tempo comigo. E até ficado, sem ser no momento, você disse que só em culto ministrando. Agora não mais assim, agora, às vezes, como eu disse, resolvendo coisas, é a unção ali, presente, né? Claro que não tão forte quanto o culto, né? Mas eu tava ali sentindo ela, sentindo tangível, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Sentindo a unção tangível. Então, eu tenho experimentado isso, pastor. Isso. Você falou oração em línguas que ora muito, e o jejum você faz como? Uma vez por semana ou não tem como? Você tira uma semana às vezes? Eu acabo jejuando. É certo que todas as vezes eu faço uma vez por semana, mas tem vezes que eu ponho mais dias, mais vezes. Tem vezes que eu tiro como uma refeição só durante o dia, né? Então eu vou fazendo assim. Só que eu gosto de fazer uns jejuns longos também. Né? De 3 dias, jejum de 5 dias, sabe? Eu gosto de fazer alguns jejuns longos também. E eu estou prestes a fazer mais um desses, porque a gente tem que... Mais longo quanto tempo? O que eu estou querendo fazer agora é pelo menos uns 10 dias aí de jejum. Só na água? Só na água, uns 10 dias aí. Para a gente poder entrar mais fundo em Deus, nas experiências com Deus né, e poder deixar Deus operar mais na terra, através de nós, né? É isso. Pastor, essa unção, está satisfeito com o nível que já chegou? Não, nunca satisfeito. Eu gosto de uma frase de Smith Wigglesworth. Esse homem, ele foi um fenômeno, né, a nível de operação em Deus. E ele ressuscitou 23 pessoas dos mortos. Então, ele fala assim, a única coisa que me satisfaz é a minha insatisfação, que precisa ser continuamente satisfeito. E aí eu vou falar de novo, né? Ele diz, a única coisa que me satisfaz é a minha insatisfação, que precisa ser continuamente satisfeita. Então, eu vivo com isso. Então, assim, você está satisfeito? Não, eu estou grato pelo que eu tenho. Estou grato por onde cheguei. Estou grato pela igreja que tenho, né? Estou grato pelo ministério que tenho. Estou grato por estar pregando em tantos lugares. Estou grato, mas satisfeito não. Satisfeito não. Sabe por quê? Deus tem mais. Então, se ele tem mais, eu quero mais. Se pessoas chegaram em lugares maiores, mais fundos em Deus, eu também quero. Entende? Então, eu disse já para Deus e eu reitero. Eu não saio da terra antes de experimentar essas coisas. Então, eu quero coisas maiores. Eu estou vivendo para viver coisas maiores. Eu quero... eu não sei se um dia eu vou ficar satisfeito. Eu acho que não. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Sempre vai querer mais. Eu vou viver coisas maiores ainda. Coisas grandes, grandes, grandes. Eu já tenho vivido, mas eu acho que tem muito mais ainda. Tem muito mais. Você tem expectativa, pastor, de milagres? Porque falta na igreja milagres. Isso, eu tenho sim, pastor. Isso me deixa muito insatisfeito. Eu tenho sim. Tem que acontecer coisas maiores. Porque assim, eu conto pra você que eu orei por pessoas que foram curadas, mas eu poderia contar pra você tantas que não foram. Entende? Eu sei que eu já orei por tantas que foram, tá? Eu já orei por tantas que foram, tantas mesmo. Mas eu já orei por outros tantos que não foram. E isso me chateia. Entende? Isso me chateia. Contei da menininha que andou, mas eu poderia te contar de uma criança que não andou. Entendeu? E isso me chateia. Entendeu? Então, assim, tipo, todos nós ministros, eu sei que passa por isso. Todos, sem exceção. Mesmo Kenneth Hagin, mesmo Oral Roberts, Catherine Kuhlman, pessoas que não eram curadas. Todos passaram por isso. Todos vão passar. Mas eu sei que a gente pode ir mais fundo para ter mais resultado ainda. Eu sei disso. Eu sei que pode. Então, é como eu estou te dizendo. Há 2 domingos atrás eu orei por uma criança que estava numa cadeira de roda e ela continuou na cadeira de roda. E isso me chateia. Entende? Então, isso me faz querer buscar mais Deus. Querer entrar mais em Deus. Porque eu preciso buscar a cura daquela criança. Eu preciso buscar algumas curas de algumas pessoas. Algumas coisas que precisam acontecer. Entende? Então, assim, o que me faz querer mais, o que me faz ficar insatisfeito, pastor, não é por causa de eu ficar com um nome famoso no Brasil, no mundo, mas é porque tem coisas que eu preciso alcançar, tem coisas que eu preciso fazer. Eu posso ajudar mais gente, eu posso orar por mais cancerosos. Eu já orei por cancerosos, vários que foram curados, mas eu preciso orar por outros que não foram. Entende? Eu preciso buscar aleijados que ainda não foram, cegos que ainda não viram. Então, tem muita gente para ser alcançada, tem muita coisa para ser feita. Então, eu não posso me dar ao luxo de estar satisfeito. Não posso. Isso.
Então a chave é isso, vamos orar em língua, povo, para ativar todos os dons espirituais. Pastor, eu queria que você declarasse uma palavra profética, sentir para os ouvintes não, para aqueles que estão assistindo nosso programa, tiver alguma palavra que Deus te deu nesses dias na igreja, ou para o Brasil, uma palavra que você sabe que não é só para a igreja local, Verbo da Vida Pirituba, mas é algo específico para o Brasil. Deus tem falado algo no seu coração? Nós estamos chegando num tempo, num lugar de decisão, né? E aquela palavra, então vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Então nós estamos entrando nesse lugar em Deus, onde algumas pessoas vão mergulhar profundamente e vão fazer aquilo que o Senhor chamou elas para fazer, de uma maneira bem intensa. Por outro lado, nós vamos ter uma frieza maior no corpo de Cristo também. Então, assim, nós vamos ter essas pessoas que elas vão mergulhar mais fundo, pastor, né? E vai haver uma distância também daquelas que elas vão se esfriar. Então, ter dois lados. Vai ter dois lados. Agora, eu sei que o texto que eu citei, ele falava sobre o que conhece a Deus, né? E o que serve, no caso, e o que não serve. E agora eu estou falando dentro da igreja mesmo. Na própria igreja evangélica mundial, vai haver um lado frio, né? E por outro lado, um lado que vai estar mergulhado mais profundamente em Deus. Agora, a gente não tem que ficar assustado no sentido de saber que também o pecado está aumentando. Porque na mesma proporção que o pecado está aumentando e até está entrado na igreja e tudo, nós vamos ter uma manifestação maior da glória de Deus também. Nós vamos ter uma manifestação maior do poder de Deus, dos dons do Espírito. Nós vamos ter uma manifestação maior. E é como nós estamos falando aqui nessa live, pastor, nesse Podercast. O carro-chefe para tudo isso é o Espírito Santo e a oração em outras línguas. Então, eu quero despertar você. Não me ouça de qualquer forma, não ouça o pastor Ariston de qualquer forma agora, nesse Podercast, não. Não ouça, não. Não ouça de qualquer jeito, não, como se fosse mais uma mensagem, mais um momento, mais uma coisa legal. Não ouça assim, não. E preste atenção no que está sendo falado. Preste atenção no que o Espírito fala com você nas entrelinhas. Preste atenção em cada palavra que foi falada aqui e comece a procurar mais disso, como eu fiz em 2005, pastor. Em 2005, eu quando despertei para isso, eu quis estudar isso, esmerar o assunto. Eu quis ler mais sobre o assunto, eu ouvi quem estava mais falando do assunto. E aí eu vou te dizer uma coisa, você quer se manter sempre aquecido, quente no seu coração com desejo de orar mais, escute pessoas que falam do assunto. Escute pregações do assunto e entre forte nisso. Toda vez que eu achar que eu estou desanimando sobre essa questão, desanimado eu nunca vou ficar, mas toda a vez que eu achar que eu estou diminuindo, eu vou ouvir alguém que fala sobre oração em línguas. Eu passei essa última semana ouvindo muitas pregações de oração em línguas, muitas e muitas e muitas. Isso me deu uma força maior, pastor, se eu posso dizer assim. Então, eu entrei mais fundo. Então, eu quero recomendar para você, faça aquilo que eu falei para você, ouça essas mensagens de oração em línguas e entre nisso para praticar. Em nome de Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Pastor, você falando isso, eu lembro, quero até falar um testemunho, né, conversando um pouco agora, antes do programa, e foi a pergunta que eu fiz para ele lá, que às vezes eu tive a revelação da oração em línguas, comecei a orar muito, mas só que parece que vai esfriando. E aí o que me ajudou nesse tempo? Quando começava a esfriar, eu conhecia alguém que falava em língua. Tanto que eu recebi a revelação, orei 3 meses, pelo menos 3 horas todo dia em línguas. Aí aconteceu o primeiro milagre no meu ministério, uma menina cega foi curada na hora, e outros milagres. E fiquei, eu acho que 6, 7 meses. Quando começou a esfriar, eu conheci o pastor João Teodoro, lá da Bahia, que ensina sobre oração em línguas. Aí eu trouxe para a igreja que eu era pastor, uma grande igreja lá em Ribeirão Pires, a igreja Donai. Ele foi umas 3 vezes, e aí ele ensina muito bem sobre a oração em línguas. Ensina melhor do que eu. Eu não sei nem ensinar como ele ensina. E aí aquilo lá é como se jogasse lenha. Aí o fogo subiu. Aí depois conheci o pastor Dave. Eu conheci o pastor Dave, foi bem depois. E foi através até do João. O pastor João, que ele conhecia o pastor Dave muitos anos. E o livro do David, aí mais fogo. Aí quando começa a esfriar de novo, vem o livro do Kenneth Hagin, Línguas.
Aí depois eu conheci o pastor Edson Conceição. Aí você vai jogando lenha. Isso, jogando lenha. Jogando lenha. Porque o fogo, você recebe a revelação, é um fogo. Mas quando começar a esfriar, você tem que ouvir sempre essa mensagem que você vai estar o fogo sempre aceso. Isso. Pega lá a playlist do pastor Edson Conceição, 62 mensagens, como ele falou, em 2 meses, ouvindo uma a cada dia. Você pode ouvir orando em línguas. Isso vai ser algo tremendo, algo poderoso. Pastor, eu vou fazer uma pergunta e depois eu queria deixar no finalzinho para você fazer uma oração, porque tem pessoas, testemunho de pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo. Sim. Nessa oração, porque a pergunta é essa. Eu queria que você explicasse, que já foi falado meio por cima aqui, desse ensinamento que às vezes tem pessoas que falou que me ajudou um programa que ele estava buscando o batismo com o Espírito Santo não sei quantos anos, e eu conheci pessoas buscando há 20 anos, há 15 anos, e não recebia porque ensino errado. Tinha que ser perfeito. Sim. E aí eu lembro até um irmão que tinha 20 anos buscando e falou, eu acho que tem alguma coisa errada, e ele tentando procurar algo que estava errado na vida dele, porque não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então, por causa de ensinamento errado, tem gente que tem muitos anos buscando o batismo com o Espírito Santo. E eu queria que você explicasse melhor sobre isso. Já foi falado aqui, mas entrasse mais profundamente para tirar esse ensino que é errado. O batismo com o Espírito Santo é para todo mundo. O Paulo perguntou para o pessoal lá em Éfeso, né, em Atos 19, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quer dizer, vocês receberam quando creram? Porque precisa crer para receber. Eles falaram pelo contrário. Nós nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E Paulo perguntou para eles, vocês foram batizados no quê? Eles falaram que foram batizados no batismo de João. Aí Paulo explicou, entendi, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles receberam. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Olha só. Eles não conheciam o Espírito Santo, não sabiam quem era, mas quando Paulo explicou e impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Se eles não sabiam o que era, então eles não estavam buscando isso. Se eles não estavam buscando, eu não vejo uma espécie de merecimento aqui. As pessoas acham que tem que merecer. Esses caras não sabiam nem o que era. Então você está aí há anos buscando o Espírito Santo, tentando se esforçar na sua força, né? Colocando força para receber, e não está recebendo. A questão não é que Deus não está dando, a questão é uma só. Você não entendeu e por isso não está sabendo como receber. Agora eu quero propor para você, só que você tem que me prometer que não vai ficar pensando que é por merecimento isso, porque não é por merecimento. Você precisa da ajuda do Espírito Santo e só precisa de ajuda quem realmente está necessitado, que não tem força, não consegue. Esse é o seu caso. O Espírito Santo vem te ajudar. Se ele vem te ajudar, ele vem com o batismo no Espírito Santo para te dar essa ajuda. Então você não precisa merecer isso, você precisa receber. Agora, eu quero que você me prometa que não vai ficar pensando que é merecimento. Aí, eu vou orar agora por você e você aí na sua casa vai receber o Espírito Santo. Agora, o que vai acontecer? Você vai ter que começar a falar em línguas. Pastor, eu não sei o que falar. Nem eu. Eu não sei o que falar quando eu falo em línguas. Eu apenas falo. Então, você vai começar a falar em línguas. Fala o que estiver vindo dentro de você, tá bom? Você vai falar o que estiver vindo dentro de você. E quando você colocar isso na sua boca, para fora, aí você vai se perceber que você poderia ter feito isso antes. Então, eu quero que você agora ore comigo aí na sua casa, tá bom? Se prepara aí para você receber o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Poder de Deus, poder do Espírito, vem sobre essa pessoa que está buscando o Espírito Santo. Toca ela, Senhor. Toca essa pessoa agora. Que ela sinta o toque do Senhor. Agora, eu oro para que você comece a falar em outras línguas. Receba o dom do Espírito Santo na sua casa, no lugar onde você estiver, no seu carro, aonde você estiver. Receba agora, em nome de Jesus, e comece a falar em línguas aí. Em nome de Jesus Cristo, fale em outras línguas, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. E aí, pastor? Aleluia. Receba aí, irmão. Você não precisa estar buscando anos para receber. Já está disponível. Tome posse pela fé e comece a falar em línguas. Pastor, para perguntar, você já tem muitos anos orando em línguas. 2 perguntas em uma. Sua língua mudou com esse tempo? Veio novas? Uma forma de orar? E sobre a interpretação de línguas, se já aconteceu?
Ou nunca aconteceu a interpretação das línguas? Já só publicamente, mas eu acredito que é o dom para interpretar, né? Eu já interpretei no púlpito. Agora, eu preciso e estou estudando para mergulhar mais na interpretação de línguas, na minha oração em línguas pessoal, individual, né? E eu sei que eu preciso mergulhar nisso, pastor. Então, eu não tenho tido essa experiência, não. Eu não posso dizer que sim. Mas publicamente eu já tive algumas vezes de falar em línguas e interpretar. Você estava ministrando. É porque eu estava debaixo de uma forte unção, e aí eu percebi isso, falei em línguas e interpretei. Só que eu preciso começar a fazer isso em casa. E mudou no tempo? Tá bom, essa é outra pergunta. Na verdade, eu posso dizer que aumentou mais a fala, as frases, por assim dizer, as palavras, né? Agora, algumas vezes, isso acontece com todos que oram em línguas, algumas vezes muda, mas eu acredito que seja uma oração específica de intercessão quando muda. Né? Que ele está orando e de repente vem algo mais forte. Eu acho que aí está ligado mais à intercessão que acontece com todos nós, né? E a gente só se entrega naquilo. Agora, o que eu posso dizer sobre essa mudança de orar em línguas, de quando eu comecei para agora, eu só posso dizer que acrescentou palavras, entendeu? Isso que eu posso dizer. E é interessante, agora eu lembrei, pastor, você falando isso, porque eu fui orar para um irmão, mas só que a igreja dele não tem ensino sobre oração em línguas. E aí eu vi que ele já tinha recebido, tá? E aí, no final do culto, eu falei, você continuou orando em línguas? Ele falou assim, não, achei estranho. Ele achou as palavras estranhas, porque tem uns que olham para alguns irmãos que oram tão bonito em línguas, uma linguagem tão bonita, e não é todo mundo que vai receber aquela linguagem. Às vezes é como se fosse uma sílaba, um gemido. Então, se ele achou estranho, é porque a dele é mais original, porque é línguas estranhas mesmo, né? O nome já é línguas estranhas. Então, aí ele achou estranho e parou. Mas alguns ficam bloqueados por causa disso. Fica bloqueado. Em vez de achar, né? Já que são línguas estranhas, no mínimo eu tenho que falar estranho, né? Falar estranho. Isso. E sobre... O pessoal tem dúvida sobre as línguas que recebe? Fala, pastor, falando isso, será que eu estou imitando? Será que eu estou orando na carne? As pessoas têm muito isso daí, sim. Mas eu recebo mais de gente de fora da minha igreja essas perguntas do que de dentro da minha igreja. Aqui na igreja está sendo ensinado. Está sendo muito ensinado, por isso. Então, nós vamos estar fazendo a última pergunta e eu quero declarar algo que, para você, vou voltar a repetir, que você compartilhe, que nós queremos espalhar essa mensagem sobre oração em língua. Como o pastor Edson Conceição falou, ele é um dos pastores que mais fala sobre oração em línguas. Um dos pastores, né? Tem vários pastores de Deus levantando. Também Deus tem levantado esse canal. Quero só indicar para você, eu tenho feito live quase todos os dias, pastor Edson, sobre oração em línguas. E muita gente fala que bom esse assunto, eu estava precisando disso. E a grande dificuldade de muitos, pastor, nas lives que eu estou fazendo sobre oração em línguas, eles entram falando assim, pastor, eu estou com um problema. Eu moro no interior do Pernambuco, no interior do Maranhão, eu moro no Ceará, aqui não tem igreja que tem esse ensino sobre a oração em línguas. Não tem uma igreja renovada. Muitos lá só é uma igreja pentecostal ou uma igreja tradicional. Mas nesse meio, que é o nosso, não tem. E eles perguntam, o que eu faço? Eles falam assim, pastor, não tem esse ensino, não tem ninguém que entende esse ensino. Eles vão dizer, alguns estão me acompanhando na live, estão aprendendo e falam, eu estou praticando, mas não tem ninguém. Eles estão sozinhos. Como faz para essas pessoas que estão sozinhos responder essas perguntas para eles? É claro que ela tem que estar afiliada, mesmo que não tiver uma igreja do jeito que ela queria, ela tem que estar afiliada a uma igreja na região dela, né? Esse é um primeiro ponto. Ela precisa estar congregando em alguma igreja local. E aí, ela se alimenta da igreja dela, né? Claro. E ela aproveita esses ensinos nossos de oração em línguas, né? Porque eu também ouço outras pessoas que falam de oração em línguas, em diversos lugares. Então, eu ouço também. Então, ela pode estar se alimentando, ouvindo mensagens sobre oração em línguas. No meu caso, é muito fácil o meu ministério, né? A gente tem um ministério muito grande, o Verbo da Vida. É um ministério muito grande. Então, eu ouço bastante... Tem quantas igrejas, pastor? 500 e poucas. Eu ouço bastante as pregações também dos nossos ministros. Eu ouço muito. Então, eu acho muito fácil para mim, para o meu grupo, para o meu povo. Eu recomendo muito as pregações do nosso ministério para eles, entendeu? Por mais que eu seja o pastor do Verbo da Vida que mais fala sobre oração em línguas, tem outros que falam também. E como são muitos pastores, então ajuda demais a gente. Agora, essas pessoas que não tiver essa ajuda aí, faça isso. Ouça as nossas mensagens, né? Ouça as nossas mensagens de oração em línguas.
Tem um pastor Humberto lá de Recife, Recife. que fala de finanças, muito bom, de prosperidade. Eu escuto ele bastante muito também. Bom, Humberto. Humberto fala muito. Então, você tem uma vantagem, irmão. Porque hoje nós temos internet. Quando eu me converti, não tinha internet. Hoje você pode ouvir a mensagem do pastor Edson Conceição, pode assistir o podcast explicando sobre oração em línguas. Outros pastores que falam sobre o assunto. Hoje você tem a facilidade. Talvez não tiver a igreja local lá, você congrega na igreja, mas vai na prática, vai ouvindo as mensagens, vai orando em línguas. Isso nos ajuda muito. A internet nos conecta com o pastor lá dos Estados Unidos. Às vezes eu escuto pastor, eu estava falando com o pastor Edson Conceição, eu escuto um pastor lá do Cabo Verde, lá na África. Eu estou ouvindo a mensagem dele e estou sendo edificado. Então a internet facilita muito. Pastor, se tiver uma palavra final, quiser falar aí com aqueles que estiver assistindo, palavra final. Tá bom. Então é isso, gente. Olha, não desista. Coloca no seu coração e na sua mente que você vai chegar lá. Pratica a oração em línguas, desperta para esse assunto. Se você não despertou ainda, vai ouvir minhas pregações lá no meu canal no YouTube, tá bom? Não esqueça disso e seja abençoado na prática dessa palavra, tá bom? Pastor, eu já quero te agradecer por mais uma vez estar aqui com você nesse Podercast, né? Fui o primeiro, agora por enquanto eu sou o último, né? Eu sei que vai ter mais, mas quero te agradecer pelo convite, por essa participação e tamo junto. Conte comigo, pastor, tá bom? Conte comigo mesmo, porque eu sei que você também carrega essa mensagem poderosamente por esse Brasil afora aí, tá bom? Amém. Obrigado, pastor. Eu quero agradecer o pastor Edson e falar, você que não assistiu, volta a repetir, o primeiro programa foi muito forte, que ele conta a sua história, o seu testemunho, como começou, como foi a revelação, como foi o caminhar. É o segundo link aqui na descrição vai estar o programa Podercast número 1, foi onde tudo começou há quase 2 anos atrás. Eu agradeço o pastor Edson, então fique com Deus, até o próximo programa. Deus abençoe, gente, valeu. Glória a Deus. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.